bom dia, boa tarde ou boa noite, ou quiçá boa madrugada pra você que tá nos vendo ou nos ouvindo, porque eu não sei, né? Às vezes você tá me vendo aqui pelo YouTube ou nos ouvindo pelo Spotify. Seja muito bem-vindo ao Na Carreira de hoje. E mais uma vez eu tô com o meu mentor de carreira e de vida, o Fábio Lousada, aqui pra falarmos sobre liderança. Fábio, muito obrigada por estar aqui de novo. Eu que agradeço, vou bater ponto aqui, com certeza. Eu que fico super feliz com isso. Fábio, quando a gente teve a ideia de criar esse episódio, a gente tava falando sobre comportamento e liderança, né? E a gente teve essa ideia aqui de montar, de ter esse episódio desse podcast, e no meio tempo, desde o surgimento da ideia desse podcast, até hoje que estamos aqui gravando, a gente teve uma reunião, né? Eu e você. E aí a gente falou sobre alguns comportamentos que eu posso ter, algumas ações que eu posso colocar ali na minha agenda, como organizar, como deixar de organizar. Já comecei a colocar em prática e já comecei a ver resultados, né? Colocando em prática, já comecei a colher os frutos disso. E aí é engraçado que quando eu fui pesquisar um pouco sobre comportamento e liderança, é basicamente ali o que você me orientou, né? São basicamente as mesmas coisas. E eu queria que você falasse pro pessoal um pouquinho da sua rotina como líder e como você traz esse comportamento, esse engajamento da equipe. Maravilha, Mandinha. Para começar, a gente nunca pode entrar num dia sem agenda. Porque se eu não tenho agenda, e o nome já fala, compromisso. Se eu não tenho nenhum compromisso na minha agenda, como que eu vou conseguir construir algo se eu não tenho esse compromisso? Então, um dia antes, preferencialmente, num domingo, planeja a semana, mas tem que saber ali pelo menos os principais pontos do dia. O que eu vou fazer às 10, às 11, às 14, às 16, por quê? A gente fica perdido se a gente não faz isso, e a gente não sabe para qual lado que a gente corre. E o segundo, a gente vira a agenda dos outros. Sim. Que alguém vai precisar fazer alguma coisa, você olha para sua agenda e não tem nada para fazer, deixa que eu te ajude. E aí você só vai virando a agenda dos outros e você não consegue concluir os seus objetivos. Então, você colocar na sua agenda te desperta, e você vai saber muito mais do que eu, uma emoção diferente, porque se a gente, imagina, a gente acorda, olha no nosso Outlook aqui de manhã, cara, não tem nada até meio-dia, tu já fica mais relaxado, já toma um café de manhã, a gente que tem autonomia, por exemplo, de horário, então, Sim. vou tomar um café da manhã, vou chegar um pouco mais tarde, se você já tem logo 9 horas algo marcado, tu já acorda de outro jeito. Então, por isso que é importante você colocar uma agenda para você conseguir seguir o compromisso, porque acho que o ser humano procrastina muito. Sim, e se a agenda estiver vazia, vai procrastinar muito mais. É verdade. Eu sempre coloquei ali na agenda reunião, essas coisas, mas eu nunca achei importante, o que é bem errado, inclusive, colocar outros tipos de compromisso comigo mesma. Então, eu vou gerar conteúdo. Eu olhava na minha agenda, via um espaço, falava, vou gerar conteúdo aqui nessa hora. Vou gravar aqui algum Reels nesse espaço aqui da minha agenda entre uma reunião e outra. Mas, como você falou, a gente acaba sendo tomado pela reunião dos outros. Porque naquele espaço que tá vazio, alguém vira pra mim e fala assim, olha, você consegue fazer uma reunião comigo? Eu olho na minha agenda, vou direto pro espaço vazio. Eu não penso assim, nesse espaço vazio aqui, eu já tinha pensado num compromisso comigo mesmo. Até porque a gente tende a negociar muito conosco, né? Então, se eu marco com você um compromisso, eu estarei ali naquele momento. Se eu marco comigo mesmo academia, 10 horas da manhã, eu falo, mas hoje eu tô tão cansada, e a gente fica nessa negociação com a gente mesmo ali e acaba diminuindo muito a nossa performance. E aí eu tava dando uma lida ali sobre o Simon Sinek, né? Ele cita ali os hormônios da felicidade, quando ele fala de liderança. E isso traz muita dopamina, né? A dopamina é muito famosinha hoje em dia. Todo mundo fala de dopamina, jejum de dopamina, isso daqui dá dopamina. Meu Deus do céu, você tá nesse vídeo por conta da dopamina. E é verdade, que bom que a dopamina ficou famosa. Mas quando a gente tem uma agenda e quando a gente cumpre os nossos horários, isso libera na gente dopamina, o que deixa a gente mais motivado para continuar ali fazendo as outras atividades e persistindo e sendo mais produtivo. Do tempo que a gente conversou pra cá, eu me senti muito mais produtiva nesses dias, justamente porque eu tenho ali os horários certinhos para fazer e um momento para ajustar essa agenda e tudo mais. Mas conta como é a sua agenda, além das reuniões e tudo mais. Minha agenda é bem variada. Uma coisa que eu sempre coloco, e até comentei com você, que é 1 hora de estudo e 1 hora de algo ligado a esporte, academia. Tem que colocar isso aí, porque senão vai passar e você não vai fazer. Seja uma esteira, meia hora de esteira, mas você tem que fazer todos os dias, esses 2 pontos. Para você saber, Amanda, todo sábado aqui, a Fran sabe, todo sábado eu venho para a escola 3 horas
só para estudar. Então, assim, porque eu moro na frente da escola, então eu venho para a escola, me tranco ali, coloco algo para estudar e eu estudo 3 horas. Eu paro e o que eu vou aprender hoje 3 horas? E ali é um momento muito meu. E é um momento que vem muito insight. Daí eu chego durante a semana e falo, nossa, Fábio, como você teve esse insight? Porque eu parei 3 horas do meu dia só para trazer coisas. E durante a semana eu tento colocar sempre 1 hora. Às vezes tem alguma viagem, algum evento, eu não consigo colocar, aí fica pro próximo dia, sem se martirizar, né? Mas o ideal é pelo menos 1 hora, que eu também me fecho ali e começo, pego um caderno sempre, vou estudar caderno. É meio que o sinal pro cérebro, vou estudar caderno. Só que falar vou estudar e não levo o caderno, pra mim não tá estudando. Porque você aumenta muito sua retenção quando você anota, e isso tem vários artigos científicos que mostram isso, né? Então na minha agenda eu não tenho nada fixo. De manhã, quando eu acordo, eu costumo fazer um tempo até um pouquinho mais para mim de manhã. Então eu tomo um café, às vezes eu para a escola e eu pego esse tempo até para estudar. Eu sei que tem muitos livros que mostram que faça o mais difícil no começo, mas eu prefiro começar bem assim o dia. Começar bem tranquilo. Se tiver alguma coisa urgente no WhatsApp de alguém, aí eu já pulo essa etapa. Porque no final das contas, é um horário negociável. Por quê? Se eu já marco muita reunião de manhã, fica inegociável. Aí vem uma coisa urgente, como que eu vou desmarcar? Sim. O estudo, ele é um negócio que eu consigo negociar comigo mesmo. Pô, deu um problema na escola agora que eu preciso resolver. Pô, é um estudo que eu tenho aqui, tá bom, eu estudo mais tarde, viajo pra noite e eu troco. Então isso me dá uma liberdade para quando tiver uma coisa urgente de manhã, eu tenho agenda. Porque é uma agenda mais flexível. Se eu já chego, reunião 9, reunião 10, reunião 11, eu vou perder tudo que é urgente. Se tiver alguma coisa urgente, eu tô ferrado, porque eu não vou ver nem o WhatsApp muitas vezes, dependendo. Então eu gosto de fazer isso de manhã. Eu gosto de ter mais esse tempo. Às vezes eu vou à academia às 10 da manhã, 11 horas, porque é o que eu prefiro. E aí à tarde eu coloco as reuniões, então à tarde eu tenho muito mais reunião. À noite eu gosto de fazer as gravações, igual a gente está fazendo agora. Então eu gosto de deixar 6 horas, 7 horas, 8 horas para gravações, para as lives. Por quê? Porque é o horário onde os nossos alunos estão presentes. Então, o horário que o aluno está presente, eu quero me comunicar com ele, seja por live, seja respondendo WhatsApp, estando próximo. Então, é uma agenda que eu não posso estar em reunião 6, 7 horas, 8 horas da noite. Então, eu fico para esse tempo. Então, se eu dividir, vai período da manhã para mim, período da tarde para o meu time, período da noite para os alunos. Então é isso. Legal. Nossa, muito legal. Isso que você falou, tem realmente alguns livros, alguns estudos. Tem até uma expressão, né, que é como o sapo mais feio primeiro. Então, você tem um balde de sapos, aí você come mais feio, que aí o pior já foi. Mas tem alguns estudos, alguns artigos científicos, inclusive, que fala sobre picos de energia. Cada pessoa vai ter um pico diferente de energia. Lembrando que não necessariamente, que não existem pessoas noturnas, né? Mas existem pessoas que são vespertinas, ou seja, elas trabalham melhor ali no final da tarde e tudo mais. Então, eu sempre aconselho a pessoa a fazer uma coisa mais difícil, que ela tem maior dificuldade, quando ela percebe que ela tem um pico maior de energia. Pra mim, por exemplo, se eu tenho mais dificuldade em alguma coisa, o melhor pico de energia é no final da tarde. Eu sou uma pessoa vespertina. Se eu colocar uma coisa muito difícil pra fazer de manhã, vai acabar com o meu dia. Meu dia vai ficar horrível, horroroso, porque eu demandei muita energia no momento do dia que eu não tenho tanta energia, assim, eu não tenho tanto carisma, assim, não tenho tanta bateria social, enfim, um monte de coisas. Então, é bem legal você ter esse autoconhecimento também, você se entender, você se conhecer, às vezes começar uma manhã mais devagar. Eu também gosto de começar o dia devagar, não necessariamente devagar, mas fazendo coisas mais pra mim do que, né, demandando energia pra alguma coisa mais desafiadora, porque eu sinto que o meu dia flui mais. E aí cabe muito de você se conhecer. E quando você fala sobre estudar, então, eu pego aqui o sábado e eu estudo por 3 horas, ou eu tenho ao menos 1 hora por dia pra estudar. Como você faz, e é isso daqui é até uma pergunta pessoal, minha, direto da mão da Natasha, falou ousada. Como você faz para você não se sentir culpado? Porque muitas vezes a nossa rotina ela é tão intensa que você fala, putz, eu vou estudar mesmo? E se eu deixar para estudar no próximo sábado e acelerar aqui para adiantar? Mas a nossa rotina ela vai sempre estar cheia de coisas, né? Como você faz para não ter essa sensação de que tá perdendo tempo, sabe? Muito bom, Amandinha. A gente tem que entender que estudar é a melhor forma de você crescer na vida.
Então, sempre que eu estou estudando, estou investindo em mim. Eu vou estudar algo que vai mudar o jogo da escola, que vai mudar meu jogo, que eu vou aprender muito mais. E se eu ter isso na minha mente, que cada estudo que eu faço é porque eu vou conseguir ganhar mais, conseguir entregar mais, você vai acreditar cada vez mais. Então, pô, preciso entender mais isso daqui para poder gerar mais valor. Então, é algo que fica muito automático. E até essa questão que você comentou da noite, por muitas vezes eu sempre acordei cedo por causa da Acorda Mercado, lá atrás, era 4:30 da manhã. À noite eu estava muito acabado sempre. Então era ruim. Depois eu mudei para 6 da manhã, 7 da manhã. É legal, assim, acordar às 6, 7 da manhã? Para mim não, por quê? Como eu falei, eu estou sempre ali disponível 6, 7, 8 horas para os alunos. Então, se eu acordar muito cedo, 8 da noite eu vou estar acabado com meus alunos, que é quando a gente faz mais lives, 8 horas da noite, porque o pico dos nossos alunos são das 8 horas da noite a 10 da noite. Se eu tiver acabado nesse horário, vai ser muito ruim. Então, a gente meio que tem que se adaptar ao nosso cliente. Isso fica uma dica para você. O assessor de investimentos ele tem mais flexibilidade, mais do que o gerente de relacionamento. Por quê? Vai atender um médico? O médico vai estar mais disponível à noite para conversar. O empresário, muitas vezes à noite. E às vezes está perdendo o cliente por conta de não adaptar o horário a ele. Sim. E aí fica na noia do horário comercial. Não existe horário comercial. Existe o horário do banco. O horário comercial é o seu, de acordo com o seu cliente. Se o meu cliente está disponível mais de meio-dia até as 10 da noite, é o meu horário comercial. E as pessoas têm ali, não, é o meu horário comercial das 9 às 18, não, você não é cartório, você não é banco. Então, a gente tem que se adaptar a isso. E a gente sabe muito bem nesse jogo. Tanto é que você vai vir aqui no escritório, 8 da noite, tá cheio. Aí você vir no escritório 10 da manhã, tem poucas pessoas. Porque a gente se adapta ao aluno. Então você tem que se adaptar ao seu cliente, sempre. Perfeito. E quando você fala sobre essa adaptação ao cliente, à rotina e tudo mais, isso envolve você criar novos hábitos e criar novos comportamentos para que você consiga se adequar a isso. Não adianta você querer salvar o mundo, acordar 5 horas da manhã e dormir 1 hora da manhã, porque não vai funcionar, né? Você não é uma máquina. E uma das coisas que a gente trouxe ali na nossa conversa, e você trouxe agora, é sobre exercício físico. Você sempre incentivou muito o time, né? A cuidar do corpo, a cuidar da mente, a fazer exercício físico, a se movimentar. Eu vou até falar um episódio que aconteceu, que o pessoal tava numa reunião com o Fábio, ele virou pra mim e falou assim, como tá sua agenda amanhã? Aí eu abri, assim, a agenda tava vazia. Ele, então marca um treino amanhã. Pode marcar aí, que hora que você treina? Às 20? Então marca um treino amanhã. Isso aconteceu, assim, de verdade. E eu tava vendo algumas pesquisas sobre líderes que incentivam os liderados a fazer exercício físico. A gente falou agora da dopamina, né? E outra citação do Simon Sinek que é a endorfina. A endorfina, ela é basicamente um analgésico natural. E ela faz muito bem pra mente, pro corpo, porque ela faz com que você seja mais resiliente diante das situações. Então, tem até uma vez o Cariani, ele fez um comentário, né? Ele falou, treinar dói, treinar é muito difícil, assim, né? Você tá carregando peso, você tá sentindo dor. Se você treina, qualquer outra coisa que é difícil no seu dia, você consegue passar por isso, você consegue enfrentar. E você implementou o exercício físico na sua vida como um lifestyle também, que faz parte do lifestyle, né? Sim, eu acho que você entende muito bem de inteligência emocional, inteligência das emoções. E uma forma de você gerenciar essa inteligência é exercício físico, porque você está descontando em algo. Se eu tiver um time que ninguém faz exercício físico, que ninguém vai fazer um esporte, o que vai acontecer de briga aqui dentro vai ser algo surreal, porque as pessoas não têm onde descontar, vão descontar no colega, vão descontar no liderado, vão descontar no líder, e aí fica um ambiente muito ruim. Um ambiente onde todo mundo tem alguma atividade física, fica muito mais leve. Esse eu acho que é o primeiro benefício. Você conseguir descontar suas emoções em algo. O esporte ajuda muito a você conseguir descontar essa emoção. Esse para mim de cara. O segundo vem a questão de saúde. Você fica menos doente. Você fica menos doente, você consegue entregar mais resultado. Você consegue estar mais disponível. Você consegue dar mais do que 100%. Então quando você negligencia isso, às vezes a conta chega e é ruim a conta. Você vai ter que ir para o hospital do mesmo jeito. Ou você vai para fazer exames periódicos, ou você vai para fazer um exame de algo que você descobriu.
Então tem que estar sempre ali se monitorando, fazendo os exames, olhando. Isso, a atividade física meio que te puxa para isso. Porque você está lá fazendo atividade física, você sentiu que acelerou mais o coração, isso te deixa mais preocupado e você vai. Se você não força seu corpo dificilmente vai dar um grande sinal assim. Porque você está lá, vivendo a rotina, você só vê quando você fala, então eu vou correr aqui 5 km. Aí você já vê, caramba, tem uma dor aqui que eu não sentia. Então você estimula o seu corpo a falar onde está a dor, quando você corre. Porque se o seu corpo ficar parado, você se acostuma e aí só vê quando está realmente muito ruim. Então acho que esse é um outro ponto importante. E o terceiro é estética. Estética vende, pessoal. Eu posso falar qualquer coisa aqui, mas a estética, você está bem, além de vender mais para as pessoas te compram mais, que você é um gerente de relacionamento, o cliente vai te comprar. As pessoas te compram mais e tem uma autoestima. A autoestima de eu estar mais gordinho, abrir o vídeo aqui, puta, não ficou legal esse ângulo, não ficou legal esse ângulo, desisto. É assim, se você tá mais gordinho. Agora você tá bem com o rosto, você abre aqui, o primeiro já você vai ver, nossa, que bonito eu tô, você sente mais confiança. É isso mesmo. Então tem todos esses benefícios, saúde, estética e inteligência das emoções. Então para mim tem que ter ali uma hora, corrida, às vezes eu vou só pra bicicleta. Vou lá fazer uma bicicleta, uma hora, aproveito para fazer uma postagem, alguma coisa, mas bicicletinha ali e tal, porque ajuda mesmo. Porque às vezes eu não tenho um treino definido, às vezes eu não tô afim mesmo de fazer um treino, vou pra bicicleta, ótimo. Então pode ter uma bicicleta em casa, uma esteira em casa, pra você todo dia fazer esse exercício. Se movimenta conscientemente o seu corpo, né? De maneira intencional. Mas isso também faz parte do nosso lifestyle. Hoje eu vou citar bastante artigo científico aqui. Tem um outro estudo que comparou pessoas em época ali do colégio, de 12 a 17 anos, e separou em 2 grupos. Um incentivou a fazer exercício físico e o outro não. O grupo estimulado a fazer exercício físico, pelo menos 3 vezes por semana, tirava notas muito maiores do que o outro grupo. E muitas vezes até mesmo com menos esforço. Porque o exercício físico, ele estimula muito o seu cérebro. Especificamente uma área ali do cérebro relacionada à memória a trabalhar. Então, pessoas que não fazem exercício físico têm essa área até mesmo atrofiada. Igual pessoas que não dormem. Então, é engraçado como tudo no nosso corpo é ligado, né? Inclusive, tem até um desafio que eu comecei, eu não terminei. E eu nunca tirei as plaquinhas da porta, porque eu quero sempre olhar e falar assim, olha, eu não terminei isso daqui foi um fracasso que eu tive, então uma hora eu volto. Mas sempre me deparando ali com um erro de ter parado, que era o sem atalho. E nele eu fiz 3 campos, né? O corpo, mente e espírito. Então, corpo, exercício físico, mente, estudar, e espírito, a relação com a espiritualidade mesmo. E é engraçado como os 3 se interligam. Quando você faz exercício físico, você tende a ser mais otimista, logo a sua espiritualidade fica melhor, você fica com melhor humor, você encara situações desafiadoras com mais fé, com mais credibilidade. E quando eu falava da mente, era a parte dos estudos, mas eu estudava melhor quando eu fazia exercício físico. Então, é bizarro como o nosso corpo, ele é uma unidade. Né? Tudo funciona quando a gente tem ali tudo certinho. Isso porque eu nem falei da alimentação, né? Que acaba nutrindo bastante o nosso cérebro, até mesmo. E quando você incentiva, quando você olha para a empresa, você como líder, nosso CEO, olha para a empresa, olha ali para 40 pessoas em uma equipe, 43 agora, né? Pessoas numa equipe. E fala assim, eu quero que essas pessoas cuidem do corpo delas. Eu olho para isso e eu vejo que as pessoas têm emoções e que elas precisam cuidar das emoções delas, você gera muita confiança no time. O time confia muito em você. Até a Lê fez um comentário hoje no treinamento e desenvolvimento que ela falou... Eu não estava, hein? Vou saber agora. Você não estava mesmo. Ela falou, a gente fala no almoço, a gente fala entre nós que tal coisa é importante. Todo mundo fala, é verdade, tal coisa é importante. Mas esquece. O Fábio vem aqui, fala... Nossa, todo mundo, gente, realmente é importante, vamos fazer. E começa o movimento. Pela admiração mesmo, né? A equipe, em geral, admira muito você, confia muito em você. E isso gera um link, uma confiança tão absurda
que as coisas simplesmente funcionam, mesmo alterando tudo o tempo todo, mesmo sendo uma adaptabilidade ali bizarra. E aí, até citando mais uma vez o Simon Sinek, ele fala sobre um hormônio que também é um neurotransmissor, que é a ocitocina, que é a da confiança de um grupo. Como o ambiente que a gente tá, como a gente confia e está dentro de um ambiente, movimenta os nossos comportamentos. E eu acho que você já viu muitos comportamentos sendo implementados no time ao todo, né? Todos esses anos, ao longo de todo esse tempo de Eu Me Banco. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa geração de confiança em pessoas que são líderes ou querem ser líderes em suas equipes. Muito legal esse seu comentário, porque eu acho que vale muito para você também. E a gente sempre conversa sobre isso. Que é, por que tá mudando muito o estilo de CEO, o estilo dos diretores, superintendentes, em relação até à atividade física, em relação a como ele se porta? Porque ninguém quer mais um diretor que está obeso. Você vê aquilo difícil hoje. Antes, quando eu trabalhava no banco, há 15 anos atrás, um monte. Meus funcionários eram tudo obeso. Mas por quê? Porque passa uma falta de confiança. Qual que é essa falta de confiança? Pô, eu não quero me matar, arrebentar de trabalhar e ficar com o corpo assim. Sim. Eu não quero. Então, a gente precisa, primeiro, cuidar da gente para que as pessoas queiram chegar onde você chegou. Pô, beleza, o Fábio tá viajando, tá conquistando as coisas, mas não tem o cuidado com o corpo. Então tem que ter, porque a única coisa que você não consegue comprar é o shape. Não tem jeito. O restante você consegue. Compra um carro, compra casa, compra tudo. Mas o shape você não compra. Então, mostra para o time que você se importa com você. E as pessoas vão falar, caramba, eu quero ser igual a ele. Eu quero me inspirar nele. Que é o que eu sempre falo para você. Nós temos a Fran e temos a Amanda como as duas sócias da escola. Então, elas têm que ser exemplo para tudo aqui. Exemplo de não faltar na academia ou no esporte que ela tem que fazer, que é o Pilates, né? É o Pilates? Não, eu sempre troco, né? É o Poli. É o Poli. A Fran foi fazer Pilates, mas é porque... É a mesma coisa com o P e você faz acrobacia lá, então tá ótimo. É porque tem que se esticar todo, eu sei que tem que se esticar todo. Então, quando você faz isso, você tem que mostrar ali para o time que você tá se cuidando. A gente tem que estudar muito mais que os outros, então as pessoas têm que ver a gente sempre com um livro, sempre trazendo coisa nova, sempre aprendendo um curso, sempre a gente um evento, que onde eu quero chegar, bem sucedido, feliz, porque se ele olha pra gente e vê que a gente não tem uma vida boa, ele fala, por que eu vou me esforçar para chegar nesse objetivo? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande aqui dentro, porque as pessoas querem estar ao nosso lado, as pessoas querem viajar com a gente, as pessoas querem almoçar com a gente, as pessoas se inspiram na gente. E se a gente não levar uma vida real, elas sabem. Eles sabem identificar o que é uma mentira, o que eu falaria por internet. Então eu chego aqui nos stories, pessoal, tem que fazer isso, isso, isso. E eu chego aqui na empresa para os meus colaboradores e não faço, você perde o time. Então a gente tem que se cuidar muito. Por quê? A gente tem que se cuidar para poder cuidar do time. E o time confia muito na gente. A gente é muito jovem. Eu tenho 35, você também é bem mais nova que eu. Eu tenho 28. Bem mais nova que eu. Então, eles sabem que essa jornada ainda vai ser muito longa, né? A Amanda fechou agora a empresa, vendemos a empresa, vai se aposentar. Não, ela vai construir muita coisa na vida. A gente vai construir, porque ela sabe, a gente vai construir muita coisa junto. Vendeu a empresa, a gente faz outra junto, porque já tem uma base de confiança das pessoas que vão estar comigo e com a Fran todo o tempo. E a Amanda faz parte desse nosso círculo de confiança. Mas eu acho que, para a gente resumir aqui, a gente precisa ser inspiração para as pessoas. A gente precisa viver uma vida de performance para os nossos colaboradores. E parte de tudo, resultado, leitura, conteúdo, absorver conteúdo, que no final das contas é o CGC, né? A gente tem que gerar valor todo o tempo, a gente tem que estar sempre buscando coisas novas, consistência todos os dias. Isso me lembrou uma coisa que a gente sempre fala sobre as redes sociais. Pessoas seguem pessoas. E acaba que as pessoas, elas não querem conquistar um cargo porque elas admiram o cargo. Elas admiram as pessoas que elas já viram nesse cargo. Né? Então, ela admira as conquistas dessa pessoa, ela admira o estilo de vida que essa pessoa tem. Então, acaba que você, como um líder, é um modelo, é um exemplo. Então, é um exemplo a ser seguido. A gente sempre tem que estar ali liderando pelo exemplo, né? E muito legal que você trouxe isso,
Porque para mim a liderança hoje, o que eu vejo, o que eu tô falando, é um chamado para mim. Já tinha algumas pessoas falando com isso comigo, Fábio, pô, a minha liderança aqui, tá errado, recebendo mensagem no Instagram, pô, tô sofrendo aqui com o meu líder, e num lugar bom, um lugar que eu sei que é bom. Eu falei, caramba, é um gap enorme que hoje eu vejo nas instituições, que são pessoas, no nosso caso, muito especialistas, que aprenderam que vão tirar certificação, atrás de certificação, mas não vão aprender só aí pessoas, porque no CFP não tem pessoas lá. No CEA não tem pessoas. E é muito cada vez mais indo pro técnico, pro técnico, pro técnico. E aí eles não estão prontos para liderança. E esses bancos estão crescendo muito as áreas de investimentos, precisam de líderes. E aí, por exemplo, os líderes do varejo estão indo para essas áreas de investimentos. E fica um rombo. O líder da alta renda está indo também para a área de investimentos, que está indo para o private. Então está ficando um rombo ali e o número de vagas e pessoas sendo promovidas é muito maior do que pessoas qualificadas para o cargo. Ou seja, a gente tem uma missão muito forte de levar esse tipo de liderança. A gente conversa muito. É uma liderança um pouco diferente. O padrão mudou. O padrão mudou completamente. As pessoas, elas... Vou pegar 2020, por exemplo, mudou muito. De 2020 para 2024. A gente teve, por exemplo, a XP, na época da pandemia, chegou a alugar, construir um negócio no interior, porque falou, agora vai ser todo mundo 100% home office. É verdade. E desistiu. Hoje voltou quase tudo. Por quê? Eles estão antenados. Pô, agora essa aqui é a tendência? Vamos embora. Não, agora é a tendência? Vamos embora. Não é... Olha, fala, nossa, eles erraram. Não, eles viram que o caminho era aquele e foram. Agora o caminho é outro. Bom, então, como empresa, a gente tem que estar sempre antenado e mudar se for preciso. E o comportamento do líder hoje é completamente diferente do que era há 5 anos atrás. Então, a gente quer mostrar cada vez mais o que é esse líder. Um líder que cobra resultado, um líder que está junto, um líder que põe pressão. A gente sempre fala, pressão é um privilégio, de fato. Sim. As pessoas têm medo de colocar pressão. Só que pressão com respeito. Com respeito... respeitando todas as pessoas, estando próximo. Mas um líder que tem medo de colocar uma pressão de falar, vamos vender, vamos fazer, porque fulano vai fazer um ombudsman de mim, ferrou. Sim. Se ele ficar com medo do time, que eu vejo acontecer muito, ferrou. E o contrário também, o cara não tem respeito, cobra tudo errado, deixa o colaborador doente, também acontece. Então a gente vem realmente para treinar e levar a nossa filosofia, que eu acho que é importante. Nossa filosofia funciona. A gente mostrou, a gente é uma escola que cresce mais de 3 vezes por ano. E a gente tem líderes muito fortes aqui, que é o seu caso, por exemplo. E a gente quer levar. O que a gente faz aqui diferente? O que a gente tem aqui? Qual que é a nossa cultura? Qual que é a nossa pegada? O nosso DNA, que eu quero trazer para instituições como um todo, seja banco, seja para outras empresas. Porque funciona e a gente é muito parado por isso, né? Com os empresários falando, o que vocês fazem aqui? Como que vocês crescem? Eu queria muito ter essa cultura. Então a gente quer levar muito essa cultura para o mercado, que é o que a gente acredita. Sim, e você acredita que a cultura é o mais importante para ser estabelecido em uma liderança nova? Totalmente. Primeiro, tem que entender qual é a cultura e praticar aquela cultura, entendeu? Se você concorda com aquela cultura, porque você vai vivenciar aquilo, e só a cultura que você acredita não é a que você está, você vai sofrer, a empresa vai sofrer, todo mundo vai sofrer. Então você tem que entender qual é a cultura e praticar muito essa cultura, tá dentro todos os dias e levar isso para o time, porque uma vez que a cultura se perde, você perde muito o time, a gente fala, né? Sempre tem cultura. Uhum. É uma cultura boa, uma cultura ruim que está sendo empregada, mas tem. Eu lembro que a gente estava conversando de liderança com uma pessoa uns 3 anos atrás. Meu time tava em home office, meu time tava voltando. Tava voltando do home office. O meu time não quer voltar do home office, quer ficar presencial, a gente quer colocar eles 2 dias presencial, só que eles ficam reclamando. Falei, o que você acha? Eu acho que eles estão certos, porque acho que eles estão certos, tem que ter home office, é mais produtivo e não sei o que. Ou seja, ela não comprou a cultura da instituição, então ela não vai conseguir passar essa cultura. Agora ela tem que comprar, porque eu comprei a cultura da instituição. E a cultura é presencial. Se eu não acreditar nisso, eu não vou conseguir passar. E aí, fala, não, meu time tá falando isso, mas o que você acha? Eu acho que é isso mesmo. Então você não vai conseguir implementar ali uma cultura forte.
E aí eu acho que o pior em relação a isso é, cada líder tem 10, 15, 20, 30 pessoas abaixo. Sim. E você colocar um líder ali que não está preparado, são 30 pessoas que você perde. Seja porque não há desenvolvimento, a gente sempre fala de o líder buscar conhecimento, querer crescer. Eu acho que é uma coisa que eu venho trazendo muito, que eu acho que eu pelo menos nunca vi ninguém falando isso. Que é, pergunta pro seu líder qual é o sonho dele. Eu nunca vi alguém falar disso. Chegar no líder, por exemplo, se é um gerente de relacionamento, lá do Personalité, chega pro seu gerente geral e fala, qual que é o seu sonho? Por quê? Se ele sonhar pequeno, já era. Se ele falar, meu sonho é estar aqui, tô bem como gerente geral, quero me aposentar aqui, já tenho minha casinha, ele não vai se expor a risco, ele não vai te levar para frente, ele não vai expor uma ideia importante, porque vai que eu perco meu emprego aqui. Você trava. Agora, se você pergunta, ele fala, não, eu quero ser diretor do banco. Estou arrebentando, eu quero ser o próximo regional, estou me preparando para isso, estou criando um network. Opa, aí eu vou crescer junto. E eu não vejo as pessoas perguntarem. Pergunta, qual que é o sonho do seu líder? Porque vai te impactar diretamente. As ações deles vão ser movidas pelo sonho dele. E por isso que meus líderes aqui sonham muito alto. Amanda sonha alto. É verdade. Às vezes eu tô sonhando alto, o Fábio não sonha mais alto. Tá baixo aí. Pode aumentar aí o seu sonho. E quando a gente fala sobre cultura e sobre liderança, você falou, tem 30 pessoas debaixo dessa pessoa, desse líder, né? São 30 pessoas que serão impactadas diretamente e sei lá quantas outras indiretamente, porque cada liderado tem uma família, tem uma rede de apoio que é impactado diretamente. E existem várias e várias pesquisas que mostram que as pessoas, elas não se demitem da empresa, mas elas se demitem do líder. Então, não adianta a pessoa ela só querer a liderança por um cargo porque é bonito, porque ganha mais, porque tem um carimbo ali especial. Não funciona isso. A liderança, ela precisa partir de um propósito, né? Ela precisa partir de uma vontade de vida mesmo, de mudar o outro. Isso que você falou desse exemplo, né, que você trouxe, eu já liderei aqui o time comercial, né, já liderei um time externo também, gravações e tudo mais. Lideranças e hoje lidero em B-School. Hoje eu tô à frente da B-School. E eu lembro que uma das coisas que eu tinha muito forte na minha cabeça era para não deixar o meu ego atrapalhar a minha liderança e, consequentemente, os meus liderados. E tinha 2 pontos principais. O primeiro ponto é que eu não era líder pra que as pessoas gostassem de mim. Então, eu sempre falava isso para as meninas que eu liderava e eu falo hoje para todo mundo que tá nos projetos comigo, que é, cara, eu não tô aqui pra você gostar de mim. Eu quero muito que isso aconteça, eu quero muito que a gente tenha um excelente relacionamento, mas eu não tô aqui pra ser amada por você, eu tô aqui pra te fazer crescer. E aí, isso entra muito da pressão. Não teve um momento aqui na Eu Me Banco que eu olhei e falei assim, nossa, eu tô aqui, ó, tranquila, linda, maravilhosa, tá tudo certo, cheguei no ápice. Não, porque o movimento, o ambiente, você e a Fran estão sempre nos estimulando a crescer ainda mais. E esse desconforto não é qualquer pessoa que aceita. Então, eu passo que muitas pessoas olham e falam, nossa, que legal, eu cresci, mas eu consigo chegar mais alto, eu consigo chegar mais longe. Muitas pessoas olham e falam assim, eu não aguento mais, eu não quero, ai, nunca nada tá bom. Vai muito da perspectiva que a pessoa tem. Então, se você é um líder que quer agradar todo mundo, a primeira coisa que você não vai fazer é quem tá abaixo crescer. E o segundo ponto é, se você não tá pra agradar e pra fazer os outros crescerem, a ideia é que um dia eles se tornem líder também. Então, eu lembro que eu falava pras meninas assim, cara, eu tô aqui pra um dia você virar minha para ou minha chefe. Então, isso é muito bacana, você olhar pro seu ego e falar assim, cara, um líder é pra servir, não é pra massagear o meu ego, não é pra massagear você. E eu vejo muito esse movimento, e foi até uma das coisas que você trouxe pra mim, né? Agora que eu tô liderando o InBschool, então eu não saio do pé do Fábio. E aí você falou, quem você vai colocar? Quem você vai colocar pra te ajudar? Quem você vai dar uma chance pra brilhar também? E você fez isso ao longo do tempo, né? Que quando a Eu Me Banco surgiu, você colocou o Bruno, depois o Renan. E esse espaço que você abre para outras pessoas te fez escalar ainda mais, né? E deu oportunidade para todo mundo, para os meninos e para mim também crescer cada vez mais. Para mim, na minha cabeça, um bom líder, ele forma seguidores. Um ótimo líder forma novos líderes. Eu tenho que formar novos líderes. Essa é a minha principal etapa. Formar seguidor é importante, que a pessoa vai te acompanhar, vai te admirar. Só que você conseguir ter uma base de novos líderes que tomam decisão, que são corajosos, que pagam para ver,
é muito mais difícil. Tanto é que você vê que muita gente tá cheio de seguidor no Instagram, Sim. mas é sozinho, não consegue ter novos líderes, não consegue ter novos sócios. A gente aqui em 10 sócios e cada um tocando projeto. E a gente tem cada vez mais projetos novos surgindo e a gente precisa de mais sócio. Olha isso, é o contrário. Eu tenho muito projeto para pouco sócio hoje. Né? Porque eu vi, caramba, quem que faz isso, quem que faz aquilo? E é por quê? Porque a gente entendeu que o nosso jogo é o jogo do crescimento, é um jogo que todo mundo ganha. É o jogo do equity, é um jogo que não tem esse ego. Isso que eu acho que é importante. Cada um pega um projeto, cada um pega um produto. Ah, vai surgir um novo projeto. Quem que vai tocar esse projeto? Porque no final, o sucesso da MBA School é o sucesso de todo mundo. E a MBA School tem muito sucesso. A MBA School nasceu muito forte já. E todo mundo apoia a Amanda para entregar o melhor resultado possível na MBA School. E ela está no processo agora de contratação de time. Sim. É um CNPJ novo. Então, ela está sendo praticamente eu lá atrás. Como que eu faço? Quem que eu contrato? Qual mão de obra eu utilizo? Qual que é o custo do negócio? E ela já passou por outros processos de liderança e de autonomia já, de tocar o time comercial. Também quando tocou o time comercial, tinha 100% de autonomia. Sim. E agora está tocando um projeto totalmente novo com 100% de autonomia. E isso, para mim, é o que vai fazer ela crescer muito, ser gigante. Que já tá. E vai ficar mais ainda por conta disso. Então, assim, para mim, eu tenho que colocar um ambiente desafiador. Vocês são muito bons. Vocês estão o Bruno, Renan, Ronaldo, Madruga e por aí vai. E eu preciso dar desafios para vocês. Se vocês não encontrarem desafios aqui, fala, puta, deixa eu criar o meu desafio. Sim. Deixa eu abrir uma empresa, sei lá. Por quê? Vocês são movidos por desafio. Qual que é o novo desafio? E cada vez a gente vai colocando desafio novo. E assim todo mundo cresce. Porque eu sou um cara que também cresce com muito desafio. E a gente tem uma cultura de desafio. E a Amanda, cada vez mais eu subo a régua dela. Então agora desafio, beleza. O líder comercial, beleza, agora você vai isso, agora você vai... Toma aí um projeto grande que você vai tocar. É engraçado que eu acho que o primeiro projeto teve a liderança ali no comercial, mas o primeiro que eu realmente senti um impacto de, meu Deus do céu, que gigante, foi quando eu toquei todo o treinamento de onboarding do Santander AAA, que tá rodando até hoje, né? Quantas turmas? Umas 30 Nossa, já? Foram mais... Não, foram, mais? Acho que já deve estar nos 52. Porque o Bradesco tá igual a gente no PAP. O Bradesco tem 26 turmas da academia turmas. E a gente 26 PAP. É isso mesmo. Eu acho que já deve estar na 53ª turma, assim. Tá rodando até hoje. E eu lembro que no início eu olhei e falei assim, meu Deus, e agora? Então, a gente montou tudo desde o início. E aí foram os temas, a criação das aulas, treinar novos professores. Foi tudo desde ali do zero mesmo. E aí eu falei, cara, é o maior desafio, assim, da minha vida. Nada vai superar esse. E agora com o MBA School eu olho pro treinamento Santander, ele parece tão pequeno, ele parece tão simples, tão fácil de resolver, tão né, que eu olho e falo assim, ok, eu acho que realmente a régua subiu, eu realmente evoluí. E isso é muito legal, porque isso faz com que a gente amadureça também. A Amanda que criou o treinamento do Santander AAA, com toda certeza não é a Amanda que tá criando o MB School. E eu tenho certeza que a Amanda com 5 anos de MB School não é a Amanda do D0, porque eu evolui muito, eu cresci muito, meu comportamento, a maneira como eu lidero, a maneira como eu falo com as pessoas, a maneira como eu olho pro projeto, mais estrategicamente falando, isso mudou muito em mim. Uhum. E é graças a esse ambiente, né? E a gente tem um negócio muito forte. A nossa escola, como eu falei, está crescendo mais de 3 vezes por ano. Se você não está crescendo 3 vezes por ano, você vai ficar para trás. Tá errado. É um foguete. Então a Amanda tem que evoluir pelo menos 3 vezes por ano para acompanhar. Porque o que eu vi muitas vezes, até em pares, de criar um startup e o time não evoluiu junto. E aí ficou, aí teve que mudar líder, aí quebrou aqui. E vocês estão crescendo junto com o time, vocês estão crescendo mais de 3 vezes, muito mais que 3 vezes por ano. Porque o banco está crescendo, é sempre um novo desafio, é sempre uma nova etapa. Agora, pegar um terceiro andar aqui, a gente vai fazer o terceiro andar, aqui a gente vai fazer aqui, sim. Agora é um campus, agora tem imersão, agora tem... Então a gente sempre traz esse desafio novo para vocês. E é o que faz vocês crescerem muito. Vocês cresceram demais e eu cresço junto também. Isso é sensacional. E o bacana é que como líder, você não é a pessoa que entrega desafio e delarga, né?
toma aí esse desafio pra você, tchau, boa sorte. Não. Você incentiva a gente não só a estudar, como você traz insights, como você mostra o caminho. E eu acho que isso vai muito da pessoa que você é. Então, a gente tava até falando recentemente sobre estratégia. Você é um cara muito estratégico, né? E como uma pessoa muito estratégica, como você se sente em entregar novos projetos para pessoas que não têm a mesma expertise que você, né? Porque eu vou falar sobre líderes que eu já vi, até mesmo situações que eu passei, que é você não se sentir confortável em delegar, porque a pessoa não vai fazer tão bem quanto você. E você não tem isso, né? Ainda sendo a pessoa mais estratégica que eu já conheci na vida, você não tem esse medo de entregar. Muito pelo contrário, você entrega e boa sorte, vamos junto. E como que é isso pra você? Eu tenho que treinar sempre. Se eu não entregar desafio, as pessoas não vão crescer. Não vão crescer. Eu tenho que colocar ali a pressão. De colocar no MBA School e falar, faz isso agora e vambora. E a gente vai acertando ali. Se eu falar, não, espera, deixa que eu vou tocando em MBA School, aí depois você entra. Não faz sentido isso. Então, isso me deixa confortável, porque vocês estão sempre evoluindo. E como eu falo, vocês são pessoas, isso é legal, de você ter pessoas que você vai carregar para sua vida. É diferente. Você não é uma colega de trabalho. Que a gente talvez se vai lá, vai aceitar a oferta de um banco lá e vai sair. Não, você é uma pessoa da nossa vida. E como pessoa da nossa vida, eu quero que você evolua muito, porque, vou tocar uma outra empresa, criar um outro projeto, você vai estar cada vez mais pronta. Então, eu tenho que sempre entregar algo diferente para você. Entregar diferente pro Renan, pro Bruno, pro Henrique. Eu quero carregar vocês para tudo. E por isso que é um treinamento contínuo. Vocês são da vida. E você tem que ter pessoas assim. E eu não entendia um pouco disso no passado, que eu via lá, tipo, tinha uma asset fechada, tinha 10 pessoas. Eu falava, não, dá uma chance, cair para asset, não sei o que. Asset faz a gestão dos ativos de fundos. Tem um aqui, eu tenho uma expertise, tenho uma certificação e tal. Aí beleza, aí tinha um que abria uma outra asset, eu falava, agora é oportunidade. Vou para essa asset aqui que abriu. Eu ia lá, ele levou todo mundo a outra asset. Por quê? É um processo de confiança, eu já entendo que é um processo de confiança. Então você tem que ter pessoas de confiança. Você é um gerente geral, você tem que ter gerente de relacionamento que é da sua confiança. Você muda de banco, quem são as pessoas que vão com você? Que vão confiar? Hoje eu tenho pessoas que eu vou com você, que vão comigo para qualquer desafio. Se falar amanhã, a gente vai agora abrir uma empresa nos Estados Unidos, todo mundo vai para lá agora, morar lá, vamos embora? Eu sei que tem pessoas que vão falar, vamos embora, vamos fazer acontecer. Então, é uma construção mesmo de um relacionamento de longo prazo. E como é um relacionamento de longo prazo, eu tenho que dar sempre essas tarefas de médio e longo prazo, de construção, de expertise, de pensar. Talvez se fosse algo de curto prazo, deixa que eu vou conduzindo aqui, o pessoal talvez não vai ficar muito tempo aqui, vou treinar para o mercado mais, e aí você fica nessa. Não, mas eu sei que as pessoas que eu treino aqui muito próximas são pessoas que vão carregar tudo que a gente fizer aqui. Então fica mais fácil de passar as coisas sem medo, tranquilo, Sim. porque eu sei que são pessoas que vão carregar coisas para a vida toda. E como você acredita que você criou esse campo de pessoas confiáveis? Será que é sorte, alinhamento com o universo? Ou você olhou para skills comportamentais específicas? Como que foi isso para você? Como você acha que você encontra essas pessoas? Acho que no começo foi muita sorte. Foi muita sorte que eu tive. E aí eu fui conhecendo mais pessoas. Eu acho que eu dei oportunidade para sorte. Porque quando começou a escola, eu falei, vou trazer bastante professores. Tinha uma época que a gente tinha 30 professores. E aí muita gente se destacou, foi diferente, eu fui conhecendo. Talvez se eu não tivesse feito isso, eu estaria até hoje sozinho. E aí, então, eu abri espaço para sorte. E aí, abrindo espaço para sorte, eu fui conhecendo um por um, fui conhecendo caráter, fui me apegando realmente com uma família, então apreço de família mesmo, conversando, entendendo, tendo os valores parecidos. E aí, uma coisa importante, que é a chancela. Gostei, vambora, vamos, então vem ser meu sócio. Porque eu também poderia estar enrolando. Você vai ser minha sócia, Amanda. Um dia você vai ser minha sócia, vai trabalhando aí. Toca o MBA School, se der certo, e vira sócia. Que eu vejo muita gente que tá 10, 15 anos com a pessoa e não vira sócia da pessoa. O próximo desafio é sócio. Eu não, eu dou o desafio, vamos embora. Vamos ser sócio, vamos fazer acontecer.
Mostra, eu tô com você, a gente vai junto. Então, acho que tem que ter essa chancela. Você quer que a pessoa esteja com você? Você quer que a Amanda não saia daqui e vai fazer um negócio? Então, Amanda, vem ser minha sócia. Faz compromisso. Vem ser minha sócia. Vamos construir esse negócio junto. Agora, se eu fico só prometendo... É igual casamento, cara. Eu tô prometendo, vou casar, vamos casar e não casar nunca. Você para e depois o cara vai casar com 1 ano. Exatamente. Porque ele ficou lá enrolando. E eu vejo isso acontecer nas empresas. Ó, promoção mesmo, ó, promoção, tá chegando, só entrega mais isso. Não, entrega um negócio. Entrega, dá o desafio. Então aqui eu tenho um relacionamento sério com todos eles. Com a Amanda, com o Renan, com o Henrique, porque é sério. Sério. Então com o Paulo e com a Fran, eu já tenho um relacionamento sério há muito mais tempo, inclusive na empresa. E com vocês eu tenho esse relacionamento sério, que eu firmei no contrato. Contrato social e tal. Mano, tá aqui, ó. Tamo junto ali. Tamo junto. É o que você vai fazer, hein? A gente tá junto. E é assim com todo mundo. Então tem que ter muito essa confiança do caráter da pessoa, da ética, dos valores. É um casamento, de verdade, é um casamento. Então, casar com todo mundo. Aqui a gente falou sobre cultura, a gente falou sobre confiança. E o que você acha que é necessário, além desses 2 pontos, para uma equipe de alta performance? Que não é só uma equipe que performa, não. É uma equipe de alta performance, que tá sempre ali em destaque e sempre crescendo. O que mais a gente precisa? Acho que são alguns fatores importantes para a gente ser uma pessoa de performance. Como eu falei, a primeira coisa, estudar todo dia. Segundo, cuidar do seu corpo, da sua mente, do seu corpo todos os dias. Esses 2 aqui são fatos para alguém ser performance. O terceiro é você ter geração de valor, que é genuíno. Como que eu sinto com a Amanda aqui, eu tô pensando nela, tô escutando a Amanda. Qual que é o seu problema, Amanda? Como que eu posso te ajudar? Porque entra, tem a primeira parte que é o estudo, as ferramentas que eu tenho. Porque eu posso querer ajudar a Amanda fala, mas eu tenho que fazer isso. Ixi, eu não vou conseguir ajudar não, hein? É muito complexo. Agora, se eu tenho uma bagagem, Sim. E eu posso ajudar ela muito mais. Então, a geração de valor vai aumentar cada vez mais quando você exercita seu raciocínio. Quando você está bem. E aí você consegue gerar muito valor. Então, uma pessoa de performance é uma pessoa que entrega muito valor, tanto valor, gera valor, que ela acaba ficando rica porque ela está gerando valor. E eu falo, o empreendedorismo, pra gente, a gente confunde, eu acho, o empreendedorismo com ser autônomo. É muito diferente. Para mim, uma pessoa que fala que eu não quero ser empreendedor, você tem que pensar, o que eu posso fazer que eu vou gerar tanto valor que eu vou colocar pessoas nessa cadeia comigo. Eu vou dar um exemplo. Uber não é empreendedor. Por quê? Ele não tem como ele gerar valor para outra pessoa. Ele vai receber o dele, acabou, é um autônomo que vai ficar girando aqui, vai ganhar o dinheiro dele. Esse mês eu vou fazer o triplo. Não consegue, porque tem horas ali trabalhadas e não consegue colocar pessoas ali para ganhar junto. O empreendedor tem que pensar como que eu faço para pessoas ganharem juntas. Como que eu construo um modelo de negócio que para de pé. Como eu consigo ter, igual no nosso caso, 43 colaboradores e 130 mentores e professores. São quase 200 pessoas ali que estão com a gente. Como que a gente cria um modelo de negócio dessa forma? E aí você tem que pensar, porque você tem que... o nome fala, geração de valor. Não é retirar valor, tirar valor daqui, tirar valor dali. Não, é gerar. Criar algo novo. Igual quando a gente criou o PAP, não tinha nada no mercado. A gente gerou uma renda. E dessa renda veio os professores, dessa renda veio o meu time, dessa renda veio todo mundo. Então o processo de alta performance é você ser um gerador de valor de fato, com o seu cliente, com as pessoas, e também o 80-20 da consistência. A gente não está bem todos os dias, a gente é ser humano, mas quando a gente está bem tem que entregar, tem que fazer acontecer. Então uma pessoa de alta performance passa por isso. Até acho que talvez eu até vou começar a falar do CGC, o Czinho, colocar não só capacidade de raciocínio, mas treino. Legal. E aí a geração de valor e consistência para mim é fundamental. Tem que ter. Voltando até o que a gente estava falando anteriormente, você é uma pessoa você é um cara muito estratégico, né? E aí agora eu vou fazer uma pergunta um pouco enigmática, assim, um pouco ampla demais. Como a gente faz para ser mais estratégico? Muito bom.
Você pensar em estratégia, você tem que treinar o seu cérebro para a estratégia. Então, uma forma de você estar treinando sempre, talvez vá lá e baixe um jogo aqui de palavra cruzada. Monte quebra-cabeça, jogue xadrez. Legal. Você vai estimulando o seu cérebro a pensar. Por quê? O que é uma visão estratégica? O passo que eu dar, quais são as consequências desse passo? É sempre isso. Se eu der esse passo, para onde vai? Que é o xadrez puro. Se eu pegar esse cavalo e colocar aqui, o que o meu adversário pode fazer? Então a visão estratégica se eu fizer isso, se eu colocar mais um vendedor no time, o que pode ampliar isso? Quais são os benefícios disso e o que pode gerar de um custo que vai onerar a escola? Cada passo você tem que ser estratégico. Cada passo seu tem uma consequência. Então a visão estratégica é você conseguir mapear o máximo. Mapear o máximo do que a sua ação vai gerar. Por isso, é legal dominar Excel. Tem que dominar Excel. Porque você tem ali pelo menos uma previsão. Se eu fizer isso, aumenta tanto de receita, aumenta tanto de despesa. Não tem como eu ser estratégico se eu não dominar Excel. Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu estou treinando alguém aqui para ter uma visão estratégica, a primeira coisa eu ensino. Excel. Nunca mexi. Nova geração nunca mexeu. Nunca mexi. Então vamos embora, vamos abrir Excel. Vamos montar uma planilha. Tabela. Coloca aqui. Porque a visão estratégica é mensurar o próximo passo. E quanto mais amplo for o seu campo, ou seja, quanto mais você tem um conhecimento, aí vem de novo a capacidade de raciocínio, melhor vai ser sua visão estratégica. Porque se eu também não busco o raciocínio, eu posso ficar jogando xadrez o dia todo, mas eu não vou ver ali onde está. Qual é a ação, mas nem sei qual é a ação que eu vou tomar. Você busca um repertório de ações e aí de acordo com a sua visão estratégica você vai tomando a decisão certa. Ou errada, então tem que testar, né? Legal. Eu nunca tinha parado para pensar sobre a previsibilidade das consequências, né, do próximo ato. Eu vou pensar nesse movimento aqui, o que isso vai ocasionar ali no efeito borboleta em todos os sentidos. E você falou sobre o xadrez, né? Você aí de casa tem aí agora uma informação super nerd aí pra você ficar sabendo. Nós temos um processo no nosso cérebro que se chama neuroplasticidade, né? Quando você coloca uma criança ali de 3 anos nos Estados Unidos que nunca falou inglês na vida, ela em 6 meses vai estar fluente. Porque a neuroplasticidade de uma criança é muito mais forte. E o que é basicamente a neuroplasticidade? É você aprender um comportamento novo. Então, imagina que tem uma floresta e você todo dia caminha ali no meio dessas florestas. De maneira natural, vai criar uma trilha, porque é onde você tá andando todo dia, os passos que você tá dando, não vai nascer planta, não vai nascer folha, vai virar uma trilha ali natural. Então, é isso que acontece com o seu cérebro, ele é plástico, ele se modifica. Então, quando você aprende a pensar, quando você aprende a ser estratégico, quando você aprende a prever outras possibilidades num jogo de xadrez, você passa a fazer isso no seu dia a dia, na sua vida. Por isso, quem aprende uma língua, aprende 2, 3 com muito mais facilidade. Porque já aprendeu como aprender, né? A minha mãe, ela tinha uma frase que ela falava muito. Ela virava assim, falava assim, tem gente que tem preguiça de pensar. Tem gente que tem preguiça de pensar. E muitas vezes, eu acho que a gente acaba caindo. O mundo hoje tá tão fácil, né? Antes você tinha que ligar pra pedir uma pizza e a pizza demorava. Enfim, hoje em dia você não precisa falar com ninguém. Vai no aplicativo, pede, pum, chega na sua casa. Hoje em dia é tudo tão mais fácil que as pessoas pararam de pensar mesmo. As pessoas, elas não têm mais essa... Tem paciência de ler um livro, né? Não tem paciência de ler um livro. Sabe o que eu descobri recentemente? Que as pessoas assistem filme na Netflix, assim, no 2.0. Como assim assistir filme no 2.0? Não, pra mim não faz sentido algum. E as pessoas fazem isso, então é uma outra geração, né? Você acha que é uma geração perdida ou você acha que ainda tem chance? Eu acho que essa geração tem que te escutar muito, porque é mais questão de inteligência emocional mesmo. Eu começar a dominar as minhas emoções e entender como que todo mundo vai querer me manipular também. Sim. O Facebook, o Instagram, o TikTok, eles estão ali para te manipular. Eles têm várias ferramentas para isso. O Netflix, mesma coisa. A gente já comentou, quer fugir do Netflix? Corta no meio, não deixa até o final. Porque o final é o pico para eles te prenderem no Netflix. Então você para no meio da série, do meio de um episódio, você para no meio, que tá meio morno, é hora de sair. Por quê? Você tem domínio dessas emoções. Você sabe que se eu chegar até o final...
eles vão empreender. E o próximo episódio. Então, Sim. eu controlo minhas emoções. TikTok. Pô, vou passando um vídeo, cada vídeo é viral. Não é à toa. E eles sabem muito bem o que você gosta. Porque você curte. Nem pelo que você curte, você fica mais tempo. Sim. Tem coisa que você nem Exato. curte e aparece pra você da hora. Então, eles sabem do que seu cérebro gosta. Você precisa, preciso fugir disso. Colocar um cronômetro. Ó, no máximo, 10 minutos eu vou ficar aqui. Bateu o cronômetro, eu tiro. Então, as pessoas têm que ser inteligentes com as emoções. Por isso que sigam a Amanda para isso. Que ela vai te ajudar com inteligência emocional, que é muito importante para você conseguir evoluir na sua carreira, evoluir na sua vida, ser um líder, é conseguir gerir a sua emoção e dos outros. Isso do episódio da Netflix eu aprendi com você. Eu sempre costumo fazer pausas que não me estimulem ali nos estudos. Mas tem dias que você tá mais difícil ali, você tá mais desanimado. E aí eu comecei a assistir uma série que cada final de episódio era um plot twist que você, meu Deus do céu, vou morrer se você não continuar agora. E aí eu sempre parava no meio. Ali no meio do episódio tá acontecendo nada, esse é o momento de parar. Porque aí quando eu assisti o final, eu ficava, ai meu Deus do céu, eu realmente preciso assistir isso, não me prendia. E chegou uma fase na minha vida, teve um período que eu fiquei muito decepcionada comigo mesma. Porque a gente tem uma tendência muito forte a fugir do desconfortável, né? E a gente não lida mais com tédio. Então, eu até brinco. Você entra aqui no elevador, a gente tá no 12º andar. A gente entra no térreo, até o 12º andar as pessoas não conseguem não fazer nada. Elas têm que mexer, têm a necessidade de mexer no celular, de olhar o que tá escrito no telão, de fazer alguma coisa, de se estimular. Porque, sei lá, dura 15 segundos, 30 segundos no máximo. E você lembra que foi engraçado, aconteceu agora essa semana na reunião, quarta-feira, na reunião de time, não, terça ou quarta? Foi ontem na reunião de time. Eu tenho um dado que eu queria levar para o time de uma informação importante, que é, aqui no Brasil, 4 empresas entram em falência, pedem falência a cada minuto. Aí eu comecei a reunião falando, pessoal, 1 minuto. Eu não falei de silêncio que parecia que alguém tinha morrido. Eu falei, pessoal, vamos refletir 1 minuto. Parecia 10 horas, né? Sim, demorou muito. Demora minuto. muito tempo. Aí passou 1 minuto, falei, pessoal, deu 1 minuto. Aí eu coloquei lá o dado, ó. Isso aqui, ó, tem 4 empresas que morreram nesse tempo que a gente ficou aqui parado. E foi um teste pra todo mundo, né? 1 minuto, Sim. 1 minuto. Que é entra até a parte de comunicação, que é a parte de você ficar, que é o que os vícios de linguagem vêm nessas frações, né? Você quer preencher. Aí fica... Isso. Porque você não aguenta, você não suporta o silêncio. Você não suporta o silêncio. O silêncio é constrangedor. Só que muitas vezes é constrangedor só pra você, né? Sim. Que tá ali. E não pros outros. E aí toda essa parte tem relação. Tudo se conecta, né? Tudo se conecta. Que as pessoas estão muito mais ansiosas. Sim. Ansiedade a 1000. E por isso que estão buscando muito o seu conteúdo. Porque elas querem melhorar o mental, querem parar de procrastinar, querem entender mais sobre o cérebro. Não existia isso no passado. As pessoas não estão nem aí para o cérebro hoje. Querem entender o que acontece, como é o cérebro, quais são as reações em relação ao cérebro. Enfim, tanto é que o Divertidamente estourou. Sim, e Que não é um filme xodó, pra né? criança. Que é seu xodó. É meu xodó. E não é um filme pra criança. A criança assiste, ela acha bonitinho, acha engraçado, mas não é um filme pra criança. E a Amanda me Divertidamente. frustrou muito nisso. Porque ela fala divertidamente, É divertidamente, 1, 2, vai ter cartaz, aí faz isso. Deve ser o preferido. Amanda, qual é o seu filme preferido? É da Pixar? Da Pixar. Qual que é o seu filme preferido da Pixar? Divertidamente. Não, qual que é? Monstros S.A. É Monstros S.A. Me frustrou. Falei, pô, Não, você é uma enganação, como assim, Monstros S.A. Você engana todo mundo. do nada Monstros S.A. E aí, pô, divertidamente. Mas divertidamente mostra isso. As pessoas até conseguiram entender de uma forma mais lúdica qual é o seu comportamento. E você precisa dominar aqueles comportamentos. Sim. Sempre. E aí você vai conseguir ter muito mais performance. Vai ser uma pessoa melhor, né? No final das contas. Pra todo mundo, pra você mesmo, pra sua carreira, nos seus relacionamentos, como marido, como esposa, como pai, como filho, como tudo. Você se torna realmente alguém melhor quando você entende como você funciona. Você tem que ter todos os gatilhos. Por exemplo, eu fico muito puto quando eu tô vendo o jogo de São Paulo, às vezes. Tipo, eu vou lá, São Paulo tá ganhando, beleza. São Paulo tá perdendo, eu sei que eu fico puto da vida, então eu evito bastante. E, por exemplo, o Lucas chegou pra mim e falou, vamos assistir o jogo de São Paulo juntos? Eu falei, não vou. Nem ferrando. Não faz sentido pra mim, porque eu posso ficar num momento puto,
porque, sei lá, o jogador errou, o goleiro frangou, eu fiquei puto com aquilo lá, eu sei que é um gatilho, eu posso descontar no Lucas. Sim. Que não ele tem vai nada levar a pro ver. coração. É. Então, pô, eu evito. Então, evita. Quais são os seus gatilhos? O que te deixa nervoso? O que te deixa impaciente? O que te deixa com raiva? E evita, porque muitas vezes você vai conseguir mudar pouco. Você vai entender o gatilho, mas você vai conseguir movimentar pouco. Mas você vai tirando isso da sua vida. Então eu sei quais são os gatilhos ali. Eu fico puto pra isso. Por exemplo, se o Paulo tomou gol, pra ficar mais puto, eu vou lá e desligo a televisão. Pronto. Eu não vou deixar ali a raiva me consumir. Porque às vezes a Fran pode falar alguma coisa, eu posso falar algo atravessado. Então assim, você tem que entender. Esse eu trouxe um momento para você entender. Eu trouxe um exemplo para ficar muito mais fácil. Mas leve isso pro ambiente corporativo. Se acontece isso, eu fico com raiva. Sim. Você vai descontar em todo mundo. Então evita isso. E isso vale até... Porque muitas vezes a gente pensa que inteligência emocional é você estar sempre bem. Mas não, as emoções elas surgem de maneira involuntária e irracional. Então, às vezes, você não simpatiza muito com uma pessoa, ou vocês dois não se dão muito bem, o que vai acontecer durante toda a sua vida. E aí, o que você faz? Cara, eu sei que com essa pessoa aqui, eu já tenho uma tendência a interpretar de uma maneira diferente tudo que ela fala. Então, se o Fábio fala uma coisa pra mim, eu vou interpretar de uma maneira. Se essa pessoa fala, eu não vou gostar tanto. Então, entenda isso e de alguma maneira, já se olhe. Então, eu vou conversar com essa pessoa, então deixa eu respirar mais, deixa eu olhar melhor o jeito que eu falo, deixa eu pensar nas minhas respostas. É necessário que você se antecipe. E eu tenho uma dica pra dar. Quem tem Apple Watch, inclusive eu esqueci o meu em casa hoje, tem um aplicativo que é de emoções ali, você pode colocar como você tá se sentindo. E aí você pode colocar ali, pra te lembrar 2, 3, 4 vezes ao dia. E aí ele te lembra como você tá se sentindo. Você clica e ele te dá ali algumas possibilidades e tudo mais. Quando você vai fazendo tudo isso, então você coloca como você se sentiu ali ao longo do tempo, ele te dá um gráfico. E aí nesse gráfico ele coloca, olha, o dia que você se sentiu com raiva, você teve tanto disposição ao sol, você dormiu tantas horas, você tava com raiva no trabalho, então seu batimento cardíaco aumentou, diminuiu. Então ele te dá um gráfico e o incrível... Eu tinha uma época que eu tava olhando muito isso. E os dias que eu ficava mais irritada eram os dias que eu tinha dormido menos e não tinha feito exercício físico. Então, os dias pra mim que eram os melhores, eu tinha me exposto à luz solar, eu tinha feito exercício físico, eu tinha dormido adequadamente. Então, você começa a perceber que não é só emocional, é neurobiológico também. Tem uma série de fatores, né? Multifatorial. É bem interessante isso. O que te deixa feliz no seu dia? Em biscoito. Quando dá tudo certo. Não, falando de verdade, sério mesmo. Quando eu chego aqui na escola e eu percebo que tá tudo fluindo, então os atendimentos estão super bem, tá tendo bastante venda, que as gravações estão andando, que tá tudo fluindo bem, cara, meu dia permanece incrível, assim. É como se tudo desse certo a partir de uma coisinha que desse certo do biscoito. Isso é muito bom, porque é algo que te deixa feliz e dá resultado. Sim. E aí você caminha junto. Que aí as pessoas às vezes entendem. Por que vai estar lá à noite na escola, tá toda hora? Porque é o que dá resultado. Sim. É algo que eu gosto, é algo que faz sentido pra mim, que tem um propósito por trás. Então às vezes as pessoas não conseguem ter essa felicidade no resultado do seu trabalho. Sim. E você tem que ter essa felicidade no resultado do seu trabalho. Mas se não tem propósito, dificilmente você vai ter esse resultado. Então é muito importante você conseguir trabalhar essa parte também, para você também ter resultado, para você também se sentir bem. Você tem que saber as emoções. A gente estava falando muito sobre emoções, igual a gente estava conversando sobre a emoção dos nossos alunos. Quais são os principais momentos de pico de felicidade dos nossos alunos? E você pode pensar do seu cliente. Então, o momento de pico de felicidade do aluno é quando ele recebe um e-mail que foi aprovado no processo seletivo. Esse é um momento de ápice. O primeiro dia no trabalho, momento de ápice. Então você tem que entender quais são os principais momentos. A hora que ele consegue entrar na MBA, tem condições de entrar no MBA, é um momento de ápice. Então entenda quais são os picos de emoção do seu cliente. Que é o que acontece que muita gente às vezes abandona o cliente num pico de emoção. Sim. E aí ele perde o cliente completamente. Então entender ali quais são os seus picos de emoção, ou o pico de emoção das pessoas que estão com você, é fundamental. E por isso que eu falo, a questão da inteligência emocional está muito presente na vida de todo mundo. E você pode estudar para tentar minimizar esse impacto, ou deixar a vida te levar.
que a gente brinca, né? O emocionado. Olha o emocionado aí e tal, que não consegue ouvir as coisas, quer sempre responder, quer sempre falar, grita com todo mundo, dá feedback no meio de todo mundo. Isso aí é muito emocionado. É isso, é uma pessoa que não tem controle das próprias emoções. Não sabe a hora certa de reagir, não baixa o tom de voz numa discussão. Entende? Pô, por que dá certo eu e a Fran? Eu fazer 10 anos de casado. Porque eu entendo muito as emoções dela e ela é minha. Quando eu tô bravo, ela entende, não vai ficar brava. E encontrar a mesma coisa. Se acontecer os dois estarem bravos, a gente sempre fala, não, agora é na hora de a gente conversar. Depois passa um tempo, a gente conversa. Se a gente não tem treino das emoções, é briga atrás de briga. Eu ia xingar ela, ela ia me xingar e acabou. Sim. Porque é assim que é um relacionamento. Relacionamento saudável é assim para todo mundo, com os amigos, com os colegas. Então, se entender o emocional dos seus colegas, fica muito mais fácil. Pô, meu amigo aqui, meu colega, ele fica bravo se eu aumento o som aqui no meu computador. Por que eu vou aumentar o som? Eu coloco um fone. Então, são coisas do dia a dia que você tem que conhecer as pessoas que estão com você. E aí você, desde a parte que deixa ela triste, chateada, e a parte que deixa ela feliz também. Que aí você faz o contrário. Pô, o que eu posso fazer que agrada, que eu sei que vai gostar muito? O que a gente pode fazer que a Amanda gosta bastante? Conhecer também é importante. E teve uma coisa, até usando esse exemplo, que você me ensinou. É engraçado como tem coisas que a gente já sabe, mas quando alguém fala, você fala, verdade, né? Que é sobre como a gente trata individualmente cada pessoa, até mesmo na maneira de estimular ela a entregar algum resultado. Então, algumas pessoas você vai cobrar de um jeito, outras de outro. Como que você consegue identificar isso nos seus liderados? Hoje é mais pela vivência, de entender, de conversar, de observar. Observo muito as pessoas, observo muito o que elas estão fazendo, observo como elas estão agindo. E aí, de acordo com o que ela está buscando, o que ela está fazendo, eu vou ter uma abordagem diferente. Por exemplo, se é uma pessoa que eu estou vendo que está buscando conhecimento, está buscando coisas diferentes, eu vou ter uma abordagem com ela. Por quê? Eu trouxe algum conteúdo, aprendi um conteúdo novo. Aonde que eu vou? Eu vou na pessoa que eu sei que está estudando. E a pessoa cresce mais comigo. Eu sempre tenho ali, eu recebo conteúdo, recebo conhecimento, eu vou distribuindo de acordo com o que eu vejo das pessoas, o interesse das pessoas. Eu sei que quem me busca mais, quem está mais próximo, acaba crescendo mais, porque está se expondo a isso. Então tem que se expor, porque aí eu vou saber muito mais e vou lembrar de você, né? Que é o que na vista não é lembrado. A gente tem um processo aqui de mentoria com o nosso time, onde a gente separa ali 1 hora da semana para falar com o nosso time. Então, separando 2 para conseguir falar com mais pessoas. E é um dos processos de mentoria, caiu bem numa gravação que eu tinha com o primo pobre, que foi o Lucas. E eu falei, Lucas, vamos junto. Por quê? Tava ali, falava, uma oportunidade, ele foi, gostou, saiu muito mais com a mentoria. Tem muito mais proximidade, a gente foi no carro conversando na ida, na volta, ele viveu, conversou ali com o primo pobre, entendeu como funciona o ambiente lá, porque ele se expôs, que ele chegou na agenda, marcou para ter uma mentoria, para ter um feedback. Então, eu sempre observo as pessoas e quem se arrisca mais, a gente expõe muito isso, se arrisca, vamos fazer, que é onde você vai crescer. Se a pessoa não se expõe, dificilmente ela vai crescer. Então, as pessoas que mais se expõem, que é o seu caso, a gente puxa, vamos embora. Vamos junto. Você não fala não para projeto. Fala, manda eu embei esse curso. Fala, não. É muito. Não tem como ficar aqui nessa parte. Não, você fala, vamos embora, eu me jogo. Você se joga. O Santander foi um exemplo disso. Eu passei para você falou, vamos embora. Dominou todo o processo, contratação de professores, o método do conteúdo. Foi lá, dominou o processo e depois o pessoal replicou. Então, além de criar o modelo, isso é importante para o líder, você replicou o modelo. Não é, tá, agora saiu a Amanda, acabou. O que a gente faz? Não, você pegou, treinou outra pessoa para seguir o processo. E assim vai. Então, o nível de evolução, para mim, é quem mais se arrisca. Quem mais se arrisca vai evoluir muito mais. Que vai se expor a novas situações, vai melhorar. Alguém que tem medo de subir no palco, só vai melhorar se subir no palco. Sim. E aí você tem que estar cada vez mais preparado para isso. Logo, na sua pergunta, para mim é fundamental. Eu estou olhando quem se arrisca mais. E eu observo quem que está no jogo. Quem quer jogar comigo? Quem quer jogar comigo? Vambora. Se quer jogar comigo, você vai fazer gol comigo. Legal. Vambora. E é o seu caso, você se expõe bastante.
Legal. Nossa, o pessoal que não assistir essa live aqui vai perder tanta coisa. Porque eu acho que é isso mesmo, a vida ela é feita de disposição, né? E assim, pode dar certo e pode dar errado também. Não é É um como... aprendizado. Exato, não é como se tudo fosse os astros estarem sempre alinhados ali. Mas quando dá errado, você aprende muita coisa também, né? E você recentemente falou sobre regras de líderes, né? Já indo aqui pro caminho final do podcast, que eu sei que você tem agenda. Tô tranquilo. Tá tranquilo? Então bora. Uhum. Você estava falando sobre líderes e regras. Como que isso se encaixa aí no nosso dia a dia? Eu acho que vai muito do que foi feito de regra, do que a gente estava conversando há um tempo atrás. E as pessoas estão seguindo a mesma forma de conduzir um time. E mudou completamente. Então, um novo líder, ele não tem que ter as regras antigas. Ele tem que olhar para frente. Tem que olhar, tem que aumentar para mim a liberdade do time. A liberdade do meu time vai estar sempre aqui. Só que, se eles têm essa capacidade de raciocínio aqui baixa, vai dar ruim. Sim. Então, eu tenho sempre que estimular esse time aqui para não precisar baixar isso. E como que aconteceu? Eu vi esse processo acontecer nos bancos. No passado, o gerente geral fazia tudo na agência. Liberar o empréstimo que queria, ou seja, liberdade aqui. Só que o conhecimento foi ficando para trás. O que o banco fez? Opa, deixa eu diminuir aqui a régua, a liberdade. E aí subiu um pouco aqui, pronto, empatou aqui. Você tem autonomia até esse ponto. Eu não quero chegar nesse ponto. Eu quero que a liberdade continue, mas para isso eu tenho que ter um processo de eu estimular o meu time a estar aqui de autonomia. E meu time está crescendo dessa forma, a capacidade de raciocínio está muito forte cada vez mais, para eu poder entregar essa liberdade, que é o problema que faz crescer. Então um líder, hoje, ele tem que entender isso, que ele tem que, para ele crescer, o time dele tem que crescer. E para o time dele crescer, tem que dar liberdade. Esse é o principal ponto de uma regra, de algo que era do passado, era muito estimulado, controle total. Não é assim. Mas você precisa capacitar um time de verdade. Você precisa estimular o seu time. Porque aí você pode soltar à vontade. Meu time tem muita liberdade. A Amanda tem muita liberdade. Porque eu sei que ela está entregando muito. Ela está fazendo muito. Se ela não tivesse, teria que falar, mano, você pode fazer até aqui. Não faz sentido. Aí eu ia perder uma boa sócia para nada. Então eu tenho que dar o máximo de liberdade. Só que a liberdade é grandes poderes, grandes responsabilidades. Para eu entregar um grande poder para as pessoas, que é a liberdade, eles têm que entender que eles têm uma grande responsabilidade. E esse é um outro ponto também, a autorresponsabilidade. As pessoas aqui têm muito essa autorresponsabilidade, porque sabe que tem muitas ações, inclusive, não passa por ninguém aqui, vai direto para o aluno. Então ele sabe que pode acontecer algo errado, pode dar uma informação errada. A gente dá essa responsabilidade, porque só assim também a pessoa cresce. Se ela achar, Amanda, você vai fazer um negócio, mas vai passar por mim, vai passar por fulano, vai passar por ciclano, você não vai crescer. Você vai passar um monte de gente, eles vêm triple check para 4 pessoas. Não, muitas vezes você pode até bater com alguém ali, dependendo da informação, pode ser mais sensível, mas você vai pro final. E isso que faz as pessoas crescerem. Então a pessoa tem que ter uma autorresponsabilidade de entender que ele precisa sempre se capacitar, sempre continuar entregando para conseguir manter o nível de liberdade. Porque é o que a gente fala até pro time. Está crescendo em banco. A gente está cada vez precisando de mais líderes, de crescimento. Então, para segurar a liberdade aqui, ou meu time cresce ou eu trago no mercado. E é difícil trazer no mercado com a nossa cultura. Então, eu prefiro muito mais evoluir o meu time aqui. E é o que eu estou fazendo com vocês. Vocês evoluíram, estão crescendo comigo e com a escola. Então, a escola cresceu, eu cresci e vocês cresceram. E vai continuar crescendo. Eu não preciso trazer alguém do mercado para tocar o MBA School, porque eu tenho aqui do meu lado. Legal. É um projeto grande, né? Gigante. Eu falar, vou trazer alguém do mercado para isso? Não, tenho do meu lado alguém aqui competente para entregar o baita de resultado e tá entregando. Tá rodando, tá incrível. E tá crescendo cada vez mais, né? Eu, a Esther, deixando um pouco sem dormir. Mas faz parte do processo, bora, vamos pra cima. Tá mandando bem demais. E aconteceu algumas vezes, né, de virar madrugada aqui, e, cara, eu recebi uma pergunta uma vez na caixinha de perguntas, o porquê eu virava madrugada, né? Por que você trabalha de noite? Aí... pra mim a resposta parece tão óbvia que nem devia ter feito a pergunta. Sabe, o óbvio precisa ser dito? Cara, eu viro, não só eu, mas
tem dia de guerra, a galera fica até meia-noite, porque a gente tem um propósito, assim, tem um projeto gigante por trás. E é isso, eu acho que... Eu acredito muito que a vida é feita de extremos. Eu não acredito em equilíbrio. Ah, a vida tem que... equilíbrio, então vamos dormir 8 horas por dia e treinar 3 horas. Não, a vida ela é feita de extremos. Teremos momentos onde eu vou virar madrugada, eu vou dormir pouco, eu vou falar pouco com minha família, eu vou ficar pouco tempo com o swap. Terão momentos que eu vou reconquistar tudo isso, vou passar mais tempo com eles, vou dormir X horas. Então eu acho que a vida ela é feita desses extremos, né? Com certeza. E a busca pelo crescimento passa por você trazer pessoas boas. Sempre. Se você quer escalar, se você quer crescer, você tem que trazer pessoas boas. Vou fazer uma analogia para você entender o nosso método de crescimento aqui, com os sócios, né? Uma analogia, a gente sabe do setor de educação, até expliquei um pouco isso lá nos stories, sobre quanto que vale uma empresa. E uma empresa, ela tem ali, ela é avaliada pelo que ela gera de valor, que é o EBITDA, que é o valor que é o lucro da operação de fato ali. Então, tira imposto, tira juros, você tem ali o lucro da operação. E uma empresa avaliada por múltiplo desse valor. Por exemplo, educação vai rodar 5 a 10 ali, 5 vezes esse múltiplo. O que as empresas fazem quando vão para um IPO? Elas vão lá, se eu for sozinho, eu sou 8. Se o meu outro concorrente for sozinho, é 8. Então vamos se juntar, porque se for para IPO, é 15, é 20. Então, é o mesmo processo aqui. Eu sozinho sou 8, a Amanda sozinha é 8, a Fran sozinha é 8. Mas junto, a gente é 15, a gente é 20. Por isso a gente une muita força, porque o múltiplo fica muito mais forte. Seja você pensar pelo valuation da escola que acompanha, ou seja, dá resultado, e também pelas pessoas que você consegue ter perto por conta disso, porque elas entendem esse jogo. Entendem que, pô, vou estar muito melhor se eu estiver acompanhado. E a gente vai construindo cada vez mais, crescendo junto, crescendo junto. E quando a gente traz pessoas novas para ser sócios, é a mesma coisa. Sim. Todo mundo olha e fala, caramba, vem mais um 8 para virar 15 com a gente. E assim vai. Então você precisa ter pessoas boas do seu lado. Acho que esse é o principal recado. Se não tem, treina, gera muito valor, serve a pessoa, porque aí você vai conseguir construir coisas boas. O meu time é muito forte. Meus sócios são muito fortes. Mas a gente concordo que a gente é forte, mas a gente é forte por conta da cultura que a gente tem, né? Eu acho que individualmente, assim, seria uma coisa meio perdida. Não, eu confio muito na capacidade de todos os sócios, mas a gente junto é muito mais forte, muito mais incrível. Muito mais forte, que a gente falou, o ser humano oscila. Sim. Tem momentos que eu vou dar um pouco mais para baixo e meu time vai voar. Vai ter um momento que a Amanda vai estar mais para baixo, o time vai voar. Então vai ser sempre assim. Agora, se eu sou ficar fazer tudo sozinho, quando eu estiver para baixo não vai ter ninguém. Quando você tiver que viajar, não vai ter ninguém. Quando você tiver que fazer alguma coisa, não vai ter ninguém. E a gente passou por isso recentemente. Vários sócios viajaram. Sim. E você tocou aqui. Tranquilo. Entendeu? Aí quando você for viajar, a mesma coisa. Você foi viajar, foi fazer as palestras, a mesma coisa. A gente estava aqui. Então hoje a gente tem um time muito autônomo por conta disso. Porque a gente pode... E foram... praticamente dos 10, 7 foram viajar ao mesmo tempo. Isso poderia destruir qualquer empresa. A nossa seguiu. Inclusive até teve pico, né, de faturamento nessa época. Por quê? Isso é outro ponto. O time quer estar junto, o time quer ter resultado, o time quer dar um recado de pode ir, vamos embora, a gente está cuidando do negócio. Eles têm que ter um time assim. Por quê? Porque eles sabem que eles vão crescer juntos. Eles têm que sempre estimular. Lembra que eu falei do casamento, de querer ser sócio? Promete e cumpre. Não fica, você vai ser promovido tal dia, você vai fazer isso tal dia. Não, prometeu, cumpre, entregou, vamos embora, vamos fazer acontecer. Assina. É isso mesmo. E tem uma coisa que muitas pessoas me perguntam sobre isso. Assim, é quase uma surpresa para todo mundo. Que é sobre o quão a gente é unido em relação ao propósito, independentemente do que aconteça dentro da vida pessoal de cada um. Então, você fala sobre isso, né? As pessoas oscilam, tem dia que as pessoas não estão bem, tem dia que as pessoas estão. Então, aqui, cada um carrega o outro, né? É uma brincadeira, quando a gente era criança, tinha muito isso, né? Todo mundo coloca o braço, assim, em cima do outro e um levanta as pernas. E todo mundo continua de pé, ninguém cai. Porque
todo mundo tá ali segurando o BO, enfrentando a situação, né? Então tem situações de viagem, que é uma coisa positiva e tá todo mundo fora, mas a gente já passou por momentos ruins, né? Então, por exemplo, eu perdi a minha mãe e ainda assim todo mundo permaneceu, todo mundo ficou. Então, às vezes as pessoas têm problemas pessoais aqui e tudo continua girando. E isso é muito bacana, isso é muito legal. É a base da confiança, é a base de realmente relacionamento de longo prazo. Pra gente é relacionamento de longo prazo, pra toda a vida. Você vai carregar pra toda a vida. Porque uma vez que você estabelece confiança, tem caráter, tem entrega, tem resultado, você vai carregar para sempre. Então, isso é algo que as pessoas aqui dentro têm. E por isso que as pessoas oscilam, a pessoa sabe, a pessoa que vai caminhar com a gente sempre. Então, pode oscilar, vamos embora. Porque todo mundo vai ter um momento que vai oscilar, que vai estar ruim, mas vai ter os outros para segurar. Acho que isso que é muito importante. E vamos embora. E eu vou fazer outra pergunta ampla aqui, bem aberta. Manda aí. A gente falou sobre como líder, como a equipe consegue acertar, mas qual é o maior erro que um líder pode cometer? O maior erro, acho que um dos erros que a gente trouxe aqui é podar as pessoas. Sim. Então você não promover porque a fulana é muito bom, então eu não vou promover porque vai acabar com o meu time. Um líder é capaz de criar novos líderes. Um líder é capaz de formar pessoas a todo tempo. Então você tem medo de perder alguém ali, é porque você não fez o trabalho correto de treinar outra pessoa já para estar no lugar dessa pessoa. Ou não conduzir o seu colaborador a treinar outra pessoa. Ela não poderia ser promovida. Se ela não treinou ninguém, não tem como subir. Então, a primeira coisa é não podar ninguém. Cresce, faz a pessoa crescer, tenha muitos colaboradores promovidos, tenha muita gente com você. Acho que para mim esse é um erro muito grande. O segundo erro muito grande é você não estudar, não buscar conhecimento. Eu vejo no mercado um gerente que está ali 5, 10 anos sem fazer nada. Tirou a certificação e não fez mais nada. O que ele vai trazer de novidade? O que ele vai trazer de impacto para a operação? E aí, se ele não aprende nada, o time vai ser influenciado por isso. O time ele vai ser muito influenciado pelo líder. Acho que a gente utilizando hard skill fica mais fácil. Vamos usar a certificação. Se o líder tem a certificação, o time vai ter a certificação. O time vai buscar. Agora, se ele não tem, o time não vai atrás. Então já começa com esse hard skill. Agora leva isso para a vida. Se o líder não valoriza inteligência emocional, o time provavelmente não vai ter inteligência emocional. O líder ele é o reflexo ali. O time é o reflexo do líder. Então o erro é você não buscar conhecimento, você não se atualizar a todo tempo. É lifelong learning. É o que a gente fala, por que faculdade não funciona mais? Eu não estou falando para ninguém deixar de fazer faculdade e as faculdades estão erradas. Não, é porque 4 anos para você projetar o que o mercado vai querer daqui a 4 anos é muito difícil, porque muda muito. Por isso que tem um lifelong learning. E você tem que entregar uma grade para o MEC já feita. Então, MEC, eu estou entregando uma grade aqui de 4 anos de marketing digital. Ferrou. Como que eu vou fazer a grade de 2027? Não tem como, é muito difícil. E você faz, porque você tem que entregar para o MEC. E aí, quando chegar 2027, você aprendeu algo que já está arcaico. Por isso que você tem que sair da faculdade, estudar, porque as coisas mudam. Então, uma pessoa que não se atualiza, ela arrebenta com o time. Então, para mim, tem que cuidar. E o terceiro é a escutativa. E a escutativa, para mim, entra vários fatores. Primeiro, entender o objetivo das pessoas. Você pergunta e escuta. Não é que eu falei qual é o seu sonho? Pergunta. Deixa a pessoa falar. Entenda a pessoa. E aí tem 2 coisas importantes que a gente tem que trazer disso. Escutei a pessoa, entendi os objetivos dela. Ela está com você? É importante. Porque às vezes você quer abraçar o mundo, mas a pessoa não quer. Sim. A pessoa tô aqui e você captou que ela tá olhando o mercado. Não tem que ficar gastando tempo com essa pessoa. Não tem. E aí você identificou, a pessoa está com sangue nos olhos, está querendo crescer, essa pessoa que você vai estar próximo. Porque eu vejo também que muito gestor fica perdendo tempo com a pessoa que não quer. E aí tem uma pessoa muito bem entregando que você não está próximo e o cara desanima, a pessoa desanima. Pô, se a pessoa está bem, deixa ela andar sozinho. Acabou. Não dou feedback, tá tranquilo. Eu vou dar feedback no cara que tá dando problema. E aí ele vai perdendo o time. Então identificou que o cara não tá no mesmo objetivo, entenda. Se tiver que demitir, demite, porque
ele tá ocupando espaço de alguém que quer fazer acontecer. Sim. E numa escutativa você pega isso, porque você tem que proteger a unidade, tem que proteger o seu time. Imagina, você tá jogando futebol, tem alguém que não tá entregando nada, que tá parado no jogo, ele vai ferrar com todo o time. E acabou, não tem como. E você, como técnico, você tem que identificar aquele jogador e tirar aquele jogador. Já viu o técnico ver alguém parado ali, ou lesionado, machucou? Ah, deixa lá, vou deixar. Ah, tá lá de boa, não vou trocar agora que vai ficar triste. Não. Vem, sai, eu vou colocar outra pessoa agora pro time continuar jogando. Porque sempre tem alguém querendo fazer as coisas acontecerem, né? Tem alguém querendo fazer as coisas acontecer. Só que se você não tiver a percepção desse técnico, de que a pessoa não tá, você não tendo escutativa, você acaba perdendo o time que tá com você. Então esses são 3 pontos. Poderia estar 10 aqui. Vamos estar esses 3 pontos aqui que é fundamental de erro de líder, que eu acredito que tenha. Legal. Tem uma coisa que, quando eu liderava as meninas, aliás, muito antes disso, né? Vou citar um outro ponto antes de ir para esse, que é em relação à autogestão. Mas eu vou citar um outro ponto só para não perder a linha do que você disse. Quando eu era CLT, eu tinha uma visão muito limitada. Então, eu achava que demissão era uma coisa terrível. Então, nossa, fulano vai ter que demitir alguém, ou ciclano vai ser demitido, ou beltrano, enfim. E eu ficava, meu Deus do céu, a vida dessa pessoa, como ela vai se sentir, etc e tal. Quando eu assumi cargo de liderança e visão mais estratégica de uma empresa, eu percebi que, na verdade, a demissão ela é bom para ambas as partes. A demissão ela é boa para a empresa, porque vai fazer as coisas acontecerem, mas antes de ser boa para a empresa, é bom para aquele colaborador que está sendo demitido. É claro que a gente está falando em situações típicas, né? Não atípicas, ali onde aconteceu alguma coisa. Bom, e sim, sempre vai doer. Sim. Sempre vai doer. É uma quebra de ciclo, né? Fazer a demissão sempre vai doer. Só que aqui a gente conhece de pessoas que após uma demissão mudaram de vida, foram atrás do que ela queria de fato. Tem muitos cases assim. Sim. A pessoa não estava ali, não estava presente, estava chateada todo o tempo, depressiva, só que ela não tomava decisão. Igual muita gente não toma decisão. Muita gente reclamando do trabalho não toma decisão de sair. Espera a empresa sair com ela. A empresa vai lá, toma uma decisão um dia, sai. Tem um choque no dia, Sim. alguns dias talvez, e depois ela anda. Então tem muito isso. E eu falei, como líder, como chefe, sempre vai doer dar feedback, sempre vai doer a demissão. Você tem que se acostumar com isso. Você sabe que é outra pessoa ali, é um ser humano. A pessoa vai ficar chateada. Só que você tem que saber que você tem que fazer isso para as pessoas evoluírem. Faz parte de uma liderança você tomar decisões difíceis, ter conversa difícil. E é assim que é um líder. É isso. E tem uma... Aí sim, trazendo... Quando eu tava na liderança das meninas ali do comercial, tinha uma coisa que eu valorizava muito nelas e a gente vê muito presente hoje na equipe, que é o autogerenciamento. Justamente porque a gente dá muita liberdade. Tem muita liberdade, então. Você toma decisões sem passar por ninguém, você chega a hora que quer. Enfim, a cultura do Eu Me Banco é essa cultura onde a pessoa ela tem essa autonomia. E para que você tenha autonomia, você precisa ter autogerenciamento. Então, você precisa saber que você vai chegar e vai fazer tal e tal tarefa, que você precisa fazer tal e tal coisa, sendo confortável ou desconfortável, ter tal e tal conversa difícil. Eu acho que uma pessoa sem autogerenciamento, ela não se encaixa em muitos lugares, porque ela vai ser para sempre aquele colaborador que você precisa estar sempre orientando e dando ordem, se aquilo não é o intuito, né? Às vezes as pessoas chegam perdidas aqui na escola, né? Porque, pô, eu fazia tudo certinho aqui, meu líder falava que tinha que fazer isso, isso e isso. E aí na escola você tem que ser mais ativo do que reativo. Sim. Mas é o que vai acostumando. E aí a pessoa consegue crescer muito mais. Ela desperta um negócio que ela nem sabia que ela tinha. Sim. E quando eu cheguei aqui, eu ficava completamente perdida. Porque no banco, você chega e aí, olha, você vai fazer tal coisa, essa é a sua rotina, e eu vou te demandar 3 vezes, 4 vezes ao dia. E aí eu ficava lá. Eu cheguei aqui, ninguém me demandava nada. Eu ficava, ué, eu tenho que fazer as coisas. Eu vou ter que pensar, sabe? E no início foi um estranhamento, porque eu fiquei, cara, eu tenho tudo isso pra explorar. Meu Deus, eu tenho tudo isso pra explorar. Por onde eu começo, o que eu faço, como eu faço. E isso é muito... exercita bastante a nossa criatividade, né? E você já chegou agora, tô lembrando, já liderando um projeto, que foi de agente autônomo. Sim.
Tu já liderou um projeto, liderou outro, que te preparou para o que você tá hoje. Que sucesso, fracasso, te preparou para hoje. Olha só que legal. O que eu errei aqui, o que eu acertei aqui. Se eu te colocasse, se tivesse direto para MBA School, talvez não daria certo. Não, com toda certeza. E aí todos esses pontos que você passou por muita liderança. Você teve criação de produto, você teve liderança do time comercial, liderança de projetos grandes. E agora, liderando uma empresa que nasce do zero. E aí, todos os desafios que você passou te moldaram para você chegar onde você chegou. E você tem só 28 anos. É engraçado, né? Porque às Só vezes eu 28 olho e falo, meu Deus, eu já tenho 28 Um dos anos. meus objetivos é a Mandinha estar no Forbes Under 30. Ah, eu também, cara. A Fran me xinga, nossa, porque ela passou agora dos 30. Falei, mas você vai ficar bem melhor. Você vai pra lista de bilionários um dia. Boa. Um dia você vai pra lista de bilionários. E até porque, se a gente falasse por porcentagem, de quanto ela já teria, Sim, né, aí estado sim. lá. Mas aí não foi, aí ela me cobra. Eu passei agora os 31, agora dos 30, ela tá com 31, fez 31 esse ano, né? E aí ela me cobra. Mas de bilionário você vai, Franzinha. Não, a Fran vendo de bilionário, eu entro No no... Forbes Under 30, temos 2 anos pra te deixar milionária. Não, vamos correr agora. Tá quase. A gente olhar pra MBA School, já tem. Não, já. Eu sempre brinco, né? Eu falo assim, cara, o dia que eu ficar rica, ninguém vai se surpreender, porque eu tô dando sinais esse tempo todo. Eu tô o tempo todo aqui, ó, criando projeto, fazendo, trabalhando, ninguém vai se surpreender. O dia que eu ficar bilionária, não, ninguém vai olhar, nossa, Amanda, do nada. Não vai ser do nada. Eu tô dando sinais todo esse tempo. Viajando, indo pro exterior da hora e tal. É. Então, não, você vai voar. Tá com a gente. Meu sonho é levar o Tamo Swap junto. pra Disney. Será que ele entra? Ixi, Não, vai dar um trâmite, hein? Solta ele na Disney e ele não volta nunca mais. Tem um trâmite aí legal pra levar ele pra lá. Nem sei se. Acho que nem tem cachorrinho. Acho que não pode, não. Ah, droga. Acho que não pode, Putz, não. Swap. Agora tá lembrando. Vou ficar te devendo. Nunca vi ninguém com cachorrinho lá, não. Vou ficar devendo essa pro Swap, mas não tem problema. Eu trago o Mickey pra ele aqui, um ursinho. Ele vai ficar feliz em destruir o ursinho direto da Bom Disney. demais. Não, você vai viajar muito ainda. É isso aí, tô animada. Tô ansiosa. Estamos animados. Projetos novos, crescimentos novos. Tem um que, puta, Sim. tem um projeto que tá vindo aí, que tá tudo certo. E que vai fazer o lançamento no dia 23/11. Tá todo rodando já, né? Tá rodando já, é um projeto grande. Um projeto que a gente comenta com os outros. Fala, nossa, que sacada, ninguém fez isso. Então, vai vir E até depois. aproveitando, falando sobre essa data, vamos falar sobre Conexão EMB? Bora. O que é o Conexão EMB? É o novo bancário. É o novo No bancário. ano passado a gente fez um evento novo bancário para 1.000 profissionais do mercado financeiro. Só que tinha pessoas que conversavam com a gente e falavam, eu sou da Sicredi aqui, da Cicobi, e a gente não se identifica com o banco. A gente falava com a gente autônomo, o assessor falava, eu tô numa corretora aqui, eu tô num escritório, eu não me identifico com o banco, mas eu tô aqui no evento, e tinha muita gente assim no Sim. evento. Falei, vamos fazer um evento que todo mundo se comunique. Então, por isso que a gente mudou de novo bancário para Conexão EMB. Mas serão 1.000 profissionais do mercado financeiro reunidos para falar de carreira. Então, o nosso foco é já é o maior evento de carreira para o profissional do mercado financeiro. É focado no profissional, não no cliente, no investidor em si, que aí tem expert, que é gigante. Sim. Você fala que é maior que expert, tá mentindo. Tem expert muito para o investidor. Agora, para os profissionais, é o nosso focado. Por quê? Tem mentoria, então tem alguns spoilers aí. Vai ter. Vou falar do ano passado. Tá, legal. pra Vamos não falar do alimentar. nosso do ano passado foi... Nessa parte do ano Cara. passado teve entrevista de emprego. Sim. A gente vai fazer muito mais coisa esse ano. Muito mais. Palestras de alta performance, palestras de economia, palestra de mercado, de vendas. Um ambiente muito de crescimento, evento totalmente diferente que você já viu em tudo que é lugar. As pessoas saem energizadas. Então o primeiro lote já acabou. Já acabou. Então a gente vai pro segundo lote. Então aproveita para garantir, para você estar lá com a gente, assistir nossas palestras, dar um abraço, se comunicar, que a gente vai estar muito próximo ali. Sim. Eu tava lembrando com a Fran ontem de uma... Eu tava fazendo entrevista ali no evento, né? Então eu parava o pessoal, entrevistava, fazia pergunta, fazia umas brincadeiras. E aí eu fui entrevistar uma menina e eu falei, onde você trabalha? Aí ela falou, eu tô aberta ao mercado. Beleza, terminei a entrevista com ela, desligou a câmera e falei assim, legal, e você quer trabalhar com o quê? Aí ela, eu quero trabalhar com investimentos. Falei, quer mesmo? Quero. Você tem... Tenho, vem cá. Eu levei ela até... Eu e o Henrique.
nós levamos ela até o stand que tinha lá do Santander AAA e ela saiu com uma entrevista. É muito Marcada. legal isso. Ela fez uma conversa ali na hora com o pessoal e ela saiu com uma entrevista marcada de lá. E, cara, é muito legal a gente ver isso acontecendo, a gente fazer esse movimento. E já pra encerrar, Fábio, teve uma coisa que você falou esses dias, eu tava ouvindo você falando. E isso ficou na minha cabeça, assim, ontem eu fui embora pra casa pensando nisso. Se você não tivesse criado Eu Me Banco, onde a gente estaria? Onde estaria todo mundo? Onde estaria a gente... Você citou até a Laisla, né? Onde a Laisla estaria? Onde a Carol estaria? A Carol que tá aqui em cima gravando com a gente. Onde essa galera inteira estaria? Você mudou a vida de muitas pessoas. Você foi a criação do Eu Me Banco Paulo, a PAP, PARB, PECB. A gente participou diretamente da vida de muitas pessoas, mas foi você que iniciou esse movimento, foi você que criou. Então eu queria entender se você tem noção disso, você tem percepção do quanto de vidas você impactou diretamente e indiretamente. A gente acaba sentindo um pouco, não muito assim, a gente acaba sentindo um pouco, porque eu meio que saio um pouco do jogo também. Né? Eu não tô... O público que me acompanha no início não é o mesmo público, porque eu tenho uma tarefa diferente aqui hoje. Eu tenho que pensar hoje como escalar a escola. E como eu penso em escalar a escola, o conteúdo consumo é diferente de um especialista de investimentos. Então, eu desconecto. Então, eu não estou mais nessa ponta para entender mais esse impacto. Mas pela percepção que eu tenho de todos vocês que estão muito mais na ponta, que estão conversando, é muito bom. A gente é uma escola que 3, 4 pessoas conseguem sair na rua e serem identificadas. Isso não tem. Então, dificilmente a gente vai pra rua, uma pessoa não conhece, ou eu, ou você, ou o Ronaldo, ou o Madruga, o Bruno, o Renan, ou seja, é muita gente sendo influente aqui. E isso ajuda muito. Por isso que eu não tenho muito essa percepção, que cada um carrega um pouco aqui, né? Cada um faz a sua parte. Cada um vai abrindo um nicho diferente, vai construindo coisas diferentes, cada um vai trazendo a tribo dele para cá. E aí quando vê, o impacto do banco acaba sendo muito gigante. E isso a gente acaba sentindo no dia a dia. Mas eu acho que o legal de ver isso é saber como começou. Porque a gente sempre fala, você vai crescer se você se expor a isso. E a minha exposição foi acordar 4h30 da manhã para gravar um morning call. Tudo errado. Tudo ali torto. Mas foi o que deu o início. No quarto ali, fazendo ali baixinho para não acordar a Fran. 4h30 no quarto. E foi feito ali. O primeiro passo. E de lá para cá foram dados vários passos. Indo pessoas para o objetivo. Indo as pessoas para o mesmo sonho. E a gente conseguiu. Mas foi porque eu decidi acordar um dia cedo e gravar. Eu poderia até hoje no Itaú, talvez, eu não sei onde eu estaria, mas se eu não tivesse dado aquele passo de me expor e entender, deixa eu ver esse bichinho aqui. Aí fui me expor, acho que um grande passo para criar o Acorda Mercado foi me expor antes a um curso de marketing digital do Érico Rocha, onde lá ele mostrava que tinha um método de você conseguir levar a sua mensagem para todo mundo. Eu falei, opa, dá para eu fazer isso. E aí ele falou, a primeira coisa que você tem que fazer é reciprocidade. Eu falei, isso tá fácil. Que é reciprocidade. Gera valor que volta para você. Pô, isso aí tá muito fácil. E aí, gerando valor. Então, antes de abrir a Eu Me Banco, de fato, tinha o YouTube da Eu Me Banco, mas antes de abrir, de fato, foram 6 meses. Todo dia acordando 4h30 da manhã. Por conta disso. Então, eu tinha um propósito e me movimentei, me expus. A gente só cresce se a gente se expor. Não tem jeito. Com a ferramenta que tem pra fazer melhor ainda no futuro. Você se expôs muito. Você poderia estar no Itaú também. Tá no mercado financeiro. E vocês, porque quando você veio, a gente estava numa casa que estava meio assombrada. Era uma casa assim. E ela aceitou o desafio. Falou, vambora. Porque ela tinha propósito do mercado. Inclusive hoje, se ela quiser, o mercado quer ela. Só que ela não quer o mercado. Ela quer estar com a gente. Por quê? Porque ela se expôs lá atrás. Mas antes disso, Fábio, eu acho que eu vou falar uma coisa que talvez você não saiba. Eu era professora do YouTube, né? E eu vim da periferia de São Paulo, uma casa muito, muito, muito simples. Então, o meu quarto, ele tinha mofo. Ele não... Era uma casa bem simples mesmo. Eu acho que eu vou ensinar. E o meu quarto, ele tinha muito mofo.
Então, eu lembro que eu queria muito dar aula e minha mãe ficava, ai meu Deus, como a gente vai fazer pra você dar aula e isso não aparecer? E eu lembro que eu encontrei um ângulo que não aparecia. Então eu ficava espremida. Era um. Sabe aquelas mesas de computador antigo, onde vai a CPU, sai o teclado e tudo mais? Eu tinha um notebook, eu comprei uma webcam, assim. Na época eu consegui ali uma webcam e eu coloquei num ângulo que não pegava e eu ficava torta, toda espremida, assim, pra dar aula. E eu ficava lá. Eu tive uma das minhas primeiras lives, foi com o Dodô. Foi uma live de 6 horas, de uma prova completa de Ancor. E eu fiquei às 6 horas espremidinha, assim, ó. Se no expôs. canto. É a exposição. A exposição gera algo diferente. E você se expor. Poderia dar errado, poderia não ter andado, mas pelo menos você teria experiência. Sim. E andou, caminhou, você se destacou. Falou, vambora, Amandinha, sai do mercado, vem com a gente. Deu E você muito fez certo. isso, deu muito certo. Então tem muita história legal que a gente construiu junto nessa jornada e por isso que a gente vai muito longe ainda. Sim. E, Fábio, eu acho que eu não posso terminar o podcast sem mencionar isso. Com uma visão holística, acho que quase espiritual, assim, se a gente olha pra você, pra Fran, pro Paulo, a gente vê uma multidão de pessoas, assim, atrás de vocês, que vocês ajudaram, que vocês mudaram a vida dessas pessoas. E à frente tem muitas outras pessoas, uma outra multidão de pessoas que vocês também impactaram. Então, a vida de vocês é muito valiosa. Eu imagino que pra espiritualidade, assim, de uma visão meio holística mesmo, a vida de vocês é extremamente valiosa. Obrigado, viu? Obrigado. Acho que todos nós, porque você também mudou muita gente. Muita de verdade. Que você trouxe pra escola, você trouxe muita expertise nova pra escola. Falo, você é a pessoa que grava melhor aqui. Grava melhor, grava muito bem. Você criou um processo comercial que ajudou muito a gente a entregar valor pro B2B. Agora, não à toa você teve habilidades que falou, puta, em B-School, a Amanda é a cara do negócio. Por quê? Porque você foi trazendo essas habilidades pra cá. E essas habilidades geram um impacto enorme nas pessoas. Enorme. Então você também tá junto. A gente mudou muita vida e você também mudou. E vai continuar. E aí o que é só o começo. É só o começo. É só o começo que a gente tá mudando. Então agradeço demais você tá junto nessa jornada. Vamos caminhar junto cada vez mais. E ano que vem tem que ir pros Estados Unidos, hein? Bora. E eu vou levar vocês. Fazer um na carreira lá, da Disney. Boa. Orelhinha do Mickey. Boa, tem que fazer. Vai ser um episódio à parte. Ali. Vai ser um episódio especial. Muito obrigada, Fábio, pelo seu tempo. Agradeço, muito grata por participar de mais um episódio com a gente. E muito grata por todas as outras coisas. Foi o maior episódio? Acho que foi. Então... Acho que foi o maior episódio. Temos um recorde já. Batemos um recorde. Temos um recorde. Então, tô muito produtivo, passou muito rápido. É muito bom. Então, por isso que eu falei que eu vou bater carteira aqui. Toda semana a gente pode estar conversando aqui. Vambora. De verdade, que tem muita... A gente falou bastante coisa, mas... Tem muita coisa pra falar ainda. É excelente pra vocês, mas é melhor ainda pra mim que tô aqui. Pegando a informação, captando a informação real time. O aprendizado pra mim também é muito grande. Obrigada, Tamo Fábio. junto, viu? Nós. E obrigada pra você que acompanhou na carreira até aqui. Um beijão e até a próxima.